Fala, guys! Correção especial. Yonkoma, os names de quem fez os names, bonitinho. Bora lá então. Pessoal, antes de tudo, obviamente, eu sei que todo mundo já sabe disso. Não compartilhem vídeos de cá pra fora. E principalmente, tá? Principalmente, não compartilhe a sua tela pra fora. Porque isso é considerado problema. Já deu problema. E como eu sei que tá entrando muita gente nova, eu vou dar um reforço maior. Pessoal, eu já deixo o negócio completamente barateado exatamente pra evitar isso daqui. Não faz o menor sentido. Eu vou ser bem sincero aqui. A pessoa pagar pra se fuder. A pessoa paga, aí compartilha a tela, né? Uma das coisas mais simples que tem é buscar endereço da pessoa pelo IP. Aí a gente pega e o cara se fode. Tem que pagar multa. Ah, sou menor de idade. Pai e mãe paga. Ah, pai e mãe vem, Di, mas ele é novo, ele é criança. Irmão, foda-se. Tá barato exatamente pra evitar esse tipo de situação. E, gente, a gente sempre sabe, a gente sempre vê quando tem gente fazendo isso. Então, assim, eu vou falar, não faça. Principalmente se você já fez, não faça mais. Tá dito o recado? Beleza? Ok, então, bora lá para os Teenagers. E vamos para a malha fina. Bora lá, então. Vamos lá. Primeiramente, eu vou pelo Luigi aqui. Ultra Gun. One shot digital, sentido oriental. Beleza. Bom, o logozinho tá bacana, cara. Eu só deixaria o Gun, as letras um pouquinho mais próximas, talvez, mas aí vai de você, tá? Sinopse. Kido, um jovem de 12 anos, está prestes a pegar o trem. Ah, eu lembro desse aqui, pois está indo visitar seus avós no interior, mas acaba pegando o transporte errado, onde se tratava de um trem. As dicas que eu gostaria de passar pra vocês, já até sabem, né? O efeito baralho, que eu já expliquei. Eu não vou me estender muito nisso aqui. Branding símbolos. Ó, vamos ver os símbolos aqui. Bacana, bandana e extintor de incêndio. É bem basicão, né? Arquétipo. Ah, esse aqui eu não tinha visto não, cara. Arquétipo do herói, idealista. Ele é o herói, né? Marca sua bandana branca. Extintor de incêndio, sua improvisação. Cara, o extintor de incêndio é legal como um periférico, né? Bem interessante. Eu manteria, tá? Do tamanho dele, mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Ó? Algo assim, ó. Bem gigantão. Ele com a mãozinha, a semiótica, ia ficar mais guardado no subconsciente. Isso aqui quebraria um pouco o clichê. Como ele é um jovem, não que jovens sejam errados e tal, mas geralmente todo jovem de mangá e tal é muito parecido, né? Como ele é um jovem, para diferenciar, eu já deixaria aqui na cara seu extintor. Isso aqui ia ficar bem legal. Já um Miller, o arquétipo do herói protetor. Beleza, deixe só ele ser o herói, sabe? Os outros, para não ficar repetitivo, seria interessante que cada personagem tivesse um tipo de arquétipo diferente. É bem diferente mesmo. E de preferência, às vezes, oposto. Um exemplo do Sasuke e Naruto, sempre coisas não tão opostas, não necessariamente, mas diferente, tá? Porque se tudo for sempre tudo o mesmo arquétipo, a não ser que ele seja, sei lá, o arquétipo do herói protetor poderia ser o pai dele, um coadjuvante e tal. Mas se ele for tão importante quanto o protagonista, né? Ali um segundo, talvez, aí é legal ser diferente exatamente por causa desse trem, tá? Mas, em geral, essa dica do extintor seria a principal aqui. Beleza, Luigi? Beleza, então. O Isaac, esse personagem aqui, perfeito. Talvez, assim, mudaria calças, deixaria uma calça mais grossólias, que contraste mais, sabe? Uma boca de... Não é boca de sino. Parecido com aquele cara que tem um taco de beisebol, tá ligado? Tem um taco de beisebol de One Punch Man. Ele tem uma parada maior aqui, só pra dar mais volume, tá? Só com uma sugestão mesmo. Mas, geralmente, tá bem interessante, tá bem legal, mano. É isso aí. Ó, Fernandinho da Coca-Cola, primeiro sketch do protagonista, que vai ser também provavelmente de um militadrian. Ó, eu deixaria o rosto com uma personalidade mais forte. Eu não sei se ele é o protagonista. Deixa o rosto dele com algo mais característico, mais forte. Porque senão, esse aqui tá muito parecido, sem brincadeira, com um personagem figurante, que só passa ali, entendeu? O rosto, se for o principal, ele tem que ter um QI a mais. Tipo, um QI a mais, sabe? Tipo, um negocinho a mais, pra ficar com a cara de... Caramba, eu quero saber que negócio que é esse daí. Bom, esse aqui do OPH Cunha eu até coloquei na thumb porque eu gostei demais. Porra, desde o cabelo, o chifre, tudo tá muito legal, viu, o PH? Quando eu falo de personagem semiótico, é tipo isso daí, cara. Absolutamente tá gabaritado, tá perfeito, perfeito. Na minha visão, tá, de criador. É bem mais interessante você bater um olho em um personagem que fixa na memória. Isso é show, né, cara? Chama muita atenção das pessoas, mano. Mas chama mesmo, de verdade. Bom, eu vou abrir o PDF, só que eu tenho que salvar primeiro, né? I Have a Dream, formato mangá sentido oriental. A sinopse. A ilha de Perditos não é um lar, é uma sentença. Hikari Yori cresceu aceitando isso, até que seu irmão Hikari Shinko foi morto por apenas sonhar com o que há além de Perdidos. Com o colar de Lotus herdado de Shinku. Tem bastante coisa japonesa. É bem a parada do mistério, né? I Have a Dream. E eu gostei do logo também, tá bem bonitinho, hein? O personagem que eu falei pra vocês que ficou bem legal bem... Caramba, é muito fácil você fixar na memória esse personagem, mano. Eu gostei demais, cara, parabéns. Reikor, Yonkoma, aqui, ó, agora eu ia falado. Bom, o Ki, né, que é a apresentação, uma gatona cairia bem, né, que é o poder do maluquinho da luva, que eu tô ligado. O Sho, que seria
o desenvolvimento, vai, que é o poderzinho vindo. O tem, pô, apesar de que você colocou 4, né? Tem, seria tipo a surpresa, né? Um gato. Aqui, Ricor, eu já colocaria como surpresa no Yonkomá algo já acontecendo, tá? Algo já acontecendo. Como você fez aqui, você fez o fechamento sendo o tem, né? E o Ketsu sendo a cabeçola do gatinho aqui. O certo mesmo do Keisho Tenketsu seria assim. E aí treinando você ia desenvolvendo, tá? Geralmente seria assim. Mas, por exemplo, uma coisa que vocês precisam muito, tá? Isso aqui é muito importante. Anota, inclusive, se for a sua dificuldade, que é... Nunca deixa tudo sempre do mesmo tamanho, tá vendo, ó? O personagem, ele tá desse tamanho. E aqui a mão dele tá um pouquinho maior. Eu aumentaria a mão dele, sabe? Pra dar mais ênfase. Isso daqui, pra quebrar um pouco esse lance de tudo do mesmo tamanho, ó. Aqui seria um gato gigante, eu deixaria ele literalmente gigante mesmo. Só eu mudaria, claro, colocaria aqui o tem mesmo. E aqui eu pode ver que ele tá no mesmo tamanho. Eu mudaria bastante, às vezes, o ângulo. Às vezes, a perspectiva. Deixar uma perspectiva mais forte, tá? Mas essa é questão de técnica. Se você não tiver no caso, a melhor forma de praticar é agora, cara. Pra não deixar monótono. Se os personagens sempre ficam dos mesmos tamanhos, no mesmo tamanho, fica muito monótono. E esse monótono, ele quebra bastante o tal do ritmo do quadrinho. De acordo com o foco. Por exemplo, não faz tanto sentido, talvez, mostrar o sofá aqui. Eu deixaria mais em aberto, ele bem desse tamanho. Vai, um exemplo, tá? Existem diferentes formas desse tamanho. Ele mostrando a luva. Pra evidenciar a luva e o personagem, sabe? Talvez não um cenário desse tamanho aqui, tá? Pelo menos em primeiro momento. Sei lá, como é um poder que tá sendo ativado, você poderia fazer uma mão mais, caralho, mais efeito baralho mesmo, um ângulo mais diferente e tal. Ah, eu tenho dificuldade. Aí é aqui que vocês vão treinar a parada. Pra então, aqui eu mudaria talvez até o ponto de fuga, vai, um personagem, ele aqui, o gato gigante mais ou menos aqui, quebrando mais essa parada de deixar muito monótono, tudo do mesmo tamanho. Vou dar bastante essa dica pra vocês do mesmo tamanho e de não usar perspectiva nos cenários e perspectiva nos personagens. Às vezes isso daqui falta bastante na hora de deixar algo mais fluido, sabe? Seria mais nesse sentido. Beleza? Beleza, então. Vamos lá. Beleza, eu aumentaria o Neo, tá? Deixaria ele um pouquinho maior. Eu deixaria o Neo gigante, assim, ó. Neo e o japonês aqui, tá ligado? Ó, só pra criar, talvez, a parada que eu falei pra vocês do design, né? Deixar tudo muito bem, assim, bonitinho, sabe? E deixaria o japonês do lado, como sugestão. Porque assim, ó, por exemplo, vou tirar, ó. Tá muito jogado, cara. Ó, tipo, isso aqui não conversa com o que tá de baixo, não faz muito sentido. E aqui é só a ocupação de um espaço que não ficou legal. Eu deixaria o japonesão ou embaixo mesmo, ou aqui do lado, se fosse nesse contexto que eu dei pra você, de tipo, Neo e colocar o japonês aqui. Aí ficaria num alinhamento meio quadrado, entendeu? Mas aí é mais de design, é conceito de design, não necessariamente a letra, as cores em si, beleza? Luigi, esse aqui, pô, já tá bem cleanzinho, cara. Aqui eu já não mudaria nada, tá bem legal. Ele tá muito alinhado, ó, tá vendo? Tem um alinhamento aqui, tem a quebra mais itálico no gank, que fica interessante. E o japonês, ele não tá cobrindo tanto, né? Aliás, não tá cobrindo nada, é só um detalhe. As pessoas vão bater primeiro o olho no Ultra, Gun, e depois, dentro da hierarquia, que a gente fala bastante, né? Hierarquia, a pessoa vai bater o olho nos Japoregians aqui, tá? Perfeito, meu. Exatamente assim. Beleza? Ok, aqui, pô, legal, hein? Atualização do MZ, resolvi mudar o nome. Bom, caramba, tá bem legal o seu traço também. O traço, quando a pessoa ela desenvolve o traço, pessoal, o traço ele é muito sintrópico, não tem como, cara. Muito bom. Sinopse. No fim do último show, só restaram alguns cadáveres. Pô, aqui já pegou legal, hein? Dos integrantes da banda Caos Purim, tipo, no palco. E um sobrevivente, o contrabaixista com áudio pulsando nas cordas. Cara, muito bom. Cara, tá bem legal, bem legal. Os personagens, eu não vou nem entrar no mérito, tá? Porra, velho. Massa pra caramba. Muito purim, muito bom. As cores também tá bem legal. Caramba, esse daqui, muito massa, cara. Aí, ó, um Yonkomá. Seria um Yonkomá ou tirinha? Aqui já seria tirinha, né? Yonkomá geralmente é 4 quadros. Quando passa disso é tirinha. Uma dica, tá, Marcos? No caso aqui, ó, aquela coisa, a personagem, ela tá sempre do mesmo tamanho sempre, ó. No mesmo tamanho sempre. Ó, aqui eu já gostei que você usou uma perspectiva, mas eu aumentaria bastante ela aqui, ó. Eu aumentaria bastante ela aqui, deixaria ela mais, completando mais o quadro, sabe? Tipo, a mãozona, talvez até pra fora do quadro, né? O rostinho dela mais próximo e a perspectiva do corpo dela, bonitinho. Outras coisas aqui, ó, tipo, aqui, bom, como aqui tá sendo gritado, ó, é um interfone, né? Deu pra entender que é um interfone. Mais ou menos assim, ó. Essa parada aqui, bonitinho, bem gigante. Às vezes até caricato, tá? Essa caixa bem caricata. E ela bem pequenininha, voando, assim, ó, sabe? Voando pra cacete, assim, bem... É um monte de coisa voando, papel, pedra, um monte de coisa. Você cria uma hierarquia aqui também, tá? A gente sempre pensa dessa forma na hora de criar quadrinhos, tá, pessoal? Hierarquia de tamanho, tá? Hierarquia
hierarquia de tamanho, o quão eles estão em perspectiva ou não, planos diferentes, sabe? A gente sempre vê desta forma também. E a quebra, para que a gente faz isso? Para quebrar a monotonia. É monotonia que fala? Eu conheço como monotonia, que é a linearidade. Como é que é? A linearidade. Se fica muito linear, dependendo do quadrinho, às vezes fica cansativo, tá? Até você dominar um pouco a narrativa visual dos trem, porque aí vai ser sucesso, vai ficar bem mais fácil de ser produzido, tá? Aqui, ó, bom, como é a apresentação da moça aqui, ó, deixa maior, sabe? O quadro em si, ó, tem muito espaço branco, entendeu? Tem muito espaço branco sobrando. Claro que você não precisa preencher obrigatoriamente tudo, mas, pessoal, aqui, ó, como é o personagem principal, a gente comprou o personagem, e o personagem em si é o mais importante na cena, a gente evidencia mais ele, deixa ele maior. E como é algo de apresentação, é o primeiro quadro, mais importante ainda é deixar bem gigante mesmo, saca? E outra, pessoal, uma dica que até o anão, mano, tá falando o pessoal do chat, e é verdade. Os quadros, por exemplo, os balões, tá? Os balões deixam um espaço de respiro aqui, ó, invisível. Deixa o texto mais ou menos desse tamanho. Eu vou explicar como é que faz isso bonitinho também, sem problema nenhum. E deixa esse espaço aqui em branco, ó. Porque existe uma espécie de respiro que faz parte do design dos balões também. É algo não tão difícil de fazer, não vai ser difícil, tá? Que é, por exemplo, eu escrevo algo aqui, vou escrever. Se eu deixo muito próximo do balão, ó, muito próximo do balão, dá um certo tipo de, pô, faltou respiro, ó. Tá quase relando no canto do balão aqui, ó. Falta respiro. Aqui tem um pouquinho, mas aqui já tá muito próximo, ó. Isso aqui meio que quebra. Aqui tá bem próximo, quebra bastante. Aqui que geralmente é recomendado, tá? Geralmente é recomendado deixar sempre um respiro, deixar um pouquinho maior, ó. Ou deixar o texto menor, tá? Pra deixar esta área em branca respirável. Cria um aspecto bem mais, digamos, cleanzinho e mais sossegado na visão do leitor, tá? Ó, você colocou uma onomatopeia aqui, deixa... Se fosse, claro, aqui tá muito pequeno, não dá nem pra ver direito, entendeu? Deixa maior, faz um negócio assim mais gigante. Ainda mais, por exemplo, aqui, se você fosse manter esse mesmo tamanho, eu gostei muito da perspectiva dela. Vai, do ponto dela aqui, ó. Tá bem legal. Aumentaria ela um pouquinho aqui, talvez, na tela, vai. Esse aqui de fundo, beleza, poderia até deixar o drone no mesmo tamanho, só que coloca um zoom, talvez maior, pra preencher essa área em branca. Se ficar interessante, pequenininho, beleza. Você poderia colocar em cima aqui, ó, beleza. Mas, isso aí é mediante o teste no rascunho. Se rascunhou, viu que ficou interessante, vai lá e manda bala. Porque quando a gente deixa muita coisa vazia acontecer, mas o Bleach, por exemplo, o Kubo fazia muita coisa vazia e tal. Ele fazia de uma forma, viesse de alguma forma compor todo o objetivo, né? Que é a parada do negativo. Ele usa lá o espaço negativo. O espaço negativo, faz sentido. Espaço, primeiros aqui, negativo ele faz sentido, ele existe. Porém aqui, se você vê que não tá casado com o design, aí é interessante você aumentar o personagem, diminuir uma coisa ou outra. Mas mangá mesmo, que tem o uso de tudo, eu aumentaria aqui a onomatopeia, tá? Só pra preencher mais os quadros e deixar mais bonitinho. Ô, louco demais, isso é só uma tirinha e tal. Exatamente, pessoal, a tirinha, você acha que eu falei pra vocês fazerem à toa? É pra treinar vocês, é pra vocês começarem a treinar tudo isso. É mais interessante vocês errarem aqui do que no mangá. Pessoal, tudo isso que eu tô falando, marca, tá? Não deixa passar, não. Vai marca, não, tem isso daí e tal, vai lá e marca. Isso aqui, vai lá e marca. É pra vocês isso daqui, porque na hora, quando vocês forem criar o name ou melhorar o name e tal, fazer o mangá de vocês, deixa essa listinha de correções exatamente pra vocês lembrarem. Porque, pessoal, essa parada de, eu vou falar por mim, eu só aprendo mediante a anotação. Eu anoto e até no meu último mangá, até hoje eu faço isso. Pô, eu quero colocar isso daqui, ou eu tenho dificuldade nisso, eu deixo num bloquinho de nota em algum lugar perto de mim, porque enquanto eu tô produzindo, eu tô olhando e lembrando das minhas dificuldades. Eu deixo anotado, porque senão a gente esquece, cara. É muito conceito. Porque aí, por repetição, até realmente fixar no seu DNA, demora um pouquinho. Às vezes demora questão de dias, semanas, meses, mas demora um pouquinho, tá? Então assim, anote e vai fazendo essas paradas aí. Qual é o foco que eu quero passar? Aqui nesse quadro, por exemplo, não tem um foco, cara, definido. Tá muito assim, linear. É aquele lance quebrar a linearidade. O mangá é muito quebrar a linearidade, tá ligado? É muito isso. Sempre pensa muito nisso aí. Então assim, a gente pensa exatamente nos mínimos detalhes, absolutamente tudo, tá? Beleza? Ó, agora, Yukigami, tinha esquecido de mandar a minha tirinha aqui. Pô, eu gostei bastante do desenho, tá? Tá bem legal, o traço tá interessante. Vamos dar a dica de novo do respiro dos balões. Eu vou repetir bastante isso aqui. Respiro nos balões. Deixa o texto um pouquinho menor, sabe? E outra, pessoal, aqui, ó, deixa ele mais tá muito longe, ó. Tá muito longe a parte branca aqui, ó. Tá muito longe. Deixa mais próximo. Mais ou menos assim, ó, bem próximo. Não tem por que ter esse espação aqui, ó. Não tem por quê. Aqui, ó, tá interessante, ó. Tem um espaço em branco. Tem um espaço em branco invisível. Mas, ó, esse espaço aqui, ó, mais que seja mas aí já é demais. Não é demais, não. Tá bem gigante o espaço em branco aqui. E aqui tá muito próximo, sei lá, quebrou um pouquinho a ideia. Eu deixaria o texto
do o que é um pouquinho mais pra cima. Só mudaria mesmo, ó. Deixaria um pouquinho mais pra cima, deixaria mais ou menos aqui, ó. Só pra ter esse respiro também. Aqui eu achei interessante, só que o desenho do personagem tá em primeiro plano. Perfeito, aquilo que a gente tava comentando agora. Eu deixaria esse personagem aqui um pouquinho mais pra cá e talvez até menor. Ele tá muito próximo, ó. Tá muito próximo. E como ele tá muito próximo, ele fica meio que junto demais, entendeu? Aí você quis colocar mais o contexto do cenário em volta. Esse personagem, beleza, estaria ok aqui, não teria problema aqui. Ou eu até colocaria ele aqui, tá? Mas geralmente eu faria dessa forma. Existem infinitas formas. Você poderia colocar o personagem aqui e o outro aqui menor, criando uma hierarquia. Mas ainda assim, o tamanho dele aqui, velho, eu deixaria um pouquinho menor porque tá muito próximo, cara. Tá muito próximo ainda um do outro aqui. Ei, eu queria te perguntar uma coisa. O que é? O que você tá fazendo com um dos meus sapatos reserva no pé? Aqui eu colocaria em perspectiva nesse sentido. Assim, ó. O chão mais assim, sabe? Ó? Porque o pezinho, do jeito que ele tá aqui, sei lá. Isso aqui dá uma quebrada. Parece que a perspectiva tá pra lá, sabe? O pezinho dele teria que ficar levemente mais diferente, tá? Ah, eu troquei uma das minhas botas por essa galinha de brinquedo. O cara me falou que ela chama um dragãozão. Eu não entendi muito bem aqui. Só ver o fechamento. Você caiu em outro golpe de novo. E por que ele quis levar só uma das botas? Cocoricó, deve ser algum contexto do mangá, né? Bom, eu colocaria de alguma forma esse daqui, de novo, pessoal. Aqui, esse aqui ou fechamento. Arrumaria alguma forma para deixar o espetacular aqui. Aqui eu não sei o quanto realmente foi algo espetacular, tá? Eu colocaria talvez esse balão aqui, ó. Aí aqui você colocaria, ó, o que ela faz e tal, cocoricó, entendeu? Aí no fechamento seria, sei lá, ele correndo atrás dele, sabe? Algo nesse sentido. Por exemplo, no desenho, o que a gente poderia fazer pra melhorar? Aumentaria demais a perspectiva de novo, né? Nesse bonequinho aqui, tá? Deixaria ele gigantão, assim, na tela. A mãozinha dele aqui. E ele um pouquinho mais, assim, olhando pro cara, tá ligado? Tipo, ah, não sei o que tem, sou demais, não sei o que tem. Em perspectiva também. Só pra dar mais dinâmica. Eu até deixaria o rosto um pouquinho maior também, ó. Não teria problema. Só pra, como é o rosto dele é importante também, deixaria maior. Só que o bichinho aqui em primeiro plano, em perspectiva mesmo, ó. Bem em perspectiva mesmo, sabe? Pra dar dinâmica. Pessoal, o mangá é dinâmica. Ainda mais nessa parte que seria o tem, né? Kisho tem dinâmica. Tem que ser o ápice. Mesmo que seja de Yonkoma. A gente já treina aqui. Aqui tá interessante, beleza? Ele em primeiro plano aqui. Mudaria o balão, tá? O balão, pra ficar mais detalhado, vai. Esse personagem aqui, pra parecer mais o cabelo dele, eu deixaria o balão aqui no meio, mais ou menos, sabe? Ele falando e depois o outro aqui com o cocoricó bonitinho. Ficaria mais interessante, tá? Isso aí a gente vê nos mínimos detalhes com o tempo, tá, pessoal? Não tem como a gente saber absolutamente de todo o contexto. Mas a gente vai vendo com o tempo. O contexto era que a galinha não fazia isso e ele foi enganado. Entendi. Aí ele ficou tentando chamar o dragão e ele não aparece. Perfeito, Yuki. O traço tá bem legal. Kugihaito. Isso aqui já é um Yonkoma, né, ó. Tá. A espada do espírito é a fé. E a espada de ferro é essa. E a espada de ferro, essa é boa também. Pois que pior que foi bom, mano. É, foi legal, legal. Aí o velho putaço aqui, amém. É, ficou bem mais assim, o Ki, né? O show, que seria tipo o desenvolvimento. E aqui o velho putaço, tá ligado? Pô, aí aqui tem bastante hierarquia. Eu talvez faria com que esse velho desse um croque na cabeça dele, tá ligado? Aqui, ó, no tem. Pra ficar talvez mais engraçado. Algo mais... Lembra, pessoal? O tem é o ápice, né? Vai, o ápice. O ápice dele só bravo é só ele bravo. Agora o ápice dele dando um soco é mais engraçado e é maior, entendeu? É algo maior, um negócio maior, sabe? Mas ainda assim, caso você queira, uma dica muito legal, às vezes é colocar uma perspectiva desse personagem. Como ele é o protagonista, ele tem que estar maneiro e parecer maneiro a todo momento. Pelo menos quando ele aparece em um primeiro momento, né? No caso do Yonkoma, ele já aparece aqui. Talvez ele em um ângulo, sei lá, em perspectiva, ou ele meio assim, tá ligado? Geralmente os personagens ficam assim, ó, olhando pra frente e dando risada, em perspectiva mais assim. Algo nesse sentido, sabe? Mas ficou interessante. Legal, Jans. O OPH, esse aqui é literalmente quase um mangá, uma história bem longa. Mas vamos lá, ó. É dia de folga. Ah, vamos lá, mano. Melhora essa cara, esse é o dia de folga. Ó, eu sei que existem alguns padrões do mangá e tal, do seinen. Aqui eu deixaria ele, tipo, em primeiro plano maior. É uma dica, tá? Que vai aparecer que ele tá deitado de todo jeito. Tá, ele tá deitado aqui e tal. E a marinha dele aqui bem próximo, ó. Bem maior. Esse cara poderia estar aqui, nesse mesmo tamanho. Só o braço dele daria uma diminuída, tá? Mas é questão de anatomia e tal. Bonitinho. E aí, todo o cenário. Mas, ó, pessoal, só o fato de eu fazer isso, ó, deixar ele um pouquinho maior, já cria um aspecto de ambiência bem legal. Você já entra mais na história, porque o cenário já tá pequenininho. Ele aqui estaria pequenininho. O cara em primeiro plano já dá uma ambiência bem mais interessante do que deixar tudo quase do mesmo tamanho. Ele tá um pouquinho maior, mas seria interessante deixar mais em perspectiva mesmo, sabe? Vamos lá. Sabe, cara, eu queria assumir de vez. Eu sei exatamente do que você precisa. Daria uma diminuída, pelo menos uma aumentada aqui, ó, pra aumentar um pouco o respiro branco do balão, tá? E uma dica, pessoal, eu gosto de lembrar em escrever o texto, tô escrevendo o texto aqui, em efeito bolinha. O que eu quero dizer com isso? Eu vou escrevendo aqui, ó. Conforme o texto vai baixando, eu vou deixando os textos menores.
Não no sentido de diminuir o texto, não é isso. Eu vou explicar pra vocês na hora de arte finalizar. Eu sempre deixo o efeito bolinha. Vou escrevendo aqui, ó. Escrevo, escrevo, escrevo. Quando chega na parte de baixo, vou diminuindo. Aí o balão, deixo em volta. E usa hífen às vezes no final. Às vezes a letra final com hífen não vai estragar nada, tá? Fica mais legível, fica mais gostoso de ler. E aí, por quê? Textos assim, ó, muito longo, no mangá não funciona, cara. Mangá é mais assim, texto assim, ó. Pá, pá, pum, já era, próximo. Pá, pá, pum, já era, próximo. Pá, pá, pum, já era, próximo. Ó, eu sei exatamente do que eu colocaria o preciso embaixo, pra ficar um efeito bolinha, sabe? Nesse sentido. Beleza? E aí, ó, continuando, eles vão brincar e tal, vão correr no meio do não sei o que tem, vão brincar. Ah lá, o seu pai, o cavalinho aqui, beleza, você colocou ele no primeiro plano, aumentaria a perninha dele, tá? Aqui, ó, a perninha dele bem mais pra baixo, deixa ele bem assim, ó, o primeiro plano tá legal, talvez aumentaria bem mais, ó, literalmente aumentaria bem mais, e eles talvez menorzinho, eu faria o que, cara? Esta montanha, eu deixaria ela mais ou menos aqui, e deixaria eles de forma superior, sabe? Ah, o plano aqui seria a linha do horizonte, e aqui as montanhas, igual você deixou ali, bonitinho, sabe? Ó, já dá um certo tipo de visão mais agradável, sabe? Ao invés de você colocar ele no meio do nada, ó, isso aqui tá no meio, tá abaixo do cenário, dá a impressão de que eles não são tão importantes assim. Se você deixar a linha do horizonte aqui e o personagem acima, esses personagens se tornam os mais importantes na cena, por mais que eles sejam menores na cena, porque o cavalo é só um cavalo, entendeu? Mas nesse sentido aí, ok, Drão? É coisa pra caramba, né, pessoal? Vocês vão se acostumando, normal. Sabe, cara, agora eu me sinto completo, era realmente isso que eu precisava. Pô, beleza, o cenário tá bem bonito, legal. Perfeito, cara. Ó, tem até um Coloridadrian, I Have a Dream. Coisa que ficou bem legal, hein? Parecendo aquelas pinturas de webtoon, né, mano? Ficou bem legal, cara. Bom, vamos pro próximo? Bom, vamos lá. Como não tem quadrinho, ó, eu vou destruir tudo. Beleza. Zoom, ó, linear, ó. Ele tá exatamente do mesmo jeitinho, cara. Sem perspectiva, sem planos, sei lá, um rosto em primeiro plano, um braço em primeiro plano. Arte final, cadê? É aqui, ó. Aqui, ó, bonito. Vou pegar um contexto. Esse spoiler aqui, vai. Esse daqui, não sei se dá pra perceber, mas é basicamente o vilão levando o soco final, né? É basicamente isso, tá? Então, pessoal, se eu fosse levar em consideração e fazer igual, por exemplo, um exemplo aqui pra vocês entenderem o conceito, tá? Igual aqui, ó, por exemplo, não tem perspectiva em nada. É só o personagem rindo, coloca perspectiva nesse trem. Aqui, tem um pouquinho perspectiva do braço aqui, do braço esquerdo dele, que deve ser um canhão. Eu aumentaria bem mais, tá? No caso aqui, eu aumentaria bem mais, cara. Bem mais. Faria algo nesse sentido aqui, ó. Como eu quero evidenciar esse shonen, algo bem gigante mesmo, assim, ó. Pá. E o rosto dele, tipo, muito putaço, assim, em um ângulo um pouco diferente, sabe? Assim, pá. Pra dar ênfase nesse trem aqui. Aí, sim, eu colocaria o zoom ou é boom? Acho que zoom, né? Que você quis colocar, talvez. Sabe? Pra dar essa quebra mesmo de linearidade. E aí depois, ó, aqui, tipo, levando o negoção de novo, ó. Tá muito linear. Não tem problema se uma coisa ficar linear, tá, pessoal? Não é o problema. Mas tudo linear é exatamente esse lance. Nesse sentido aqui, eu deixaria ele meio que de costas, assim, tá ligado? Ó, meio assim, ó, bem gigantão. O zóio muito putaço. Algo mais assim, ó. Pra aumentar bem, mostrar os músculos do maluco aqui, fortão e tal. Bem gigantão, sabe? Nesse sentido aqui. O personagem tá aqui no fundo, cara. Ele tá muito longe, tá vendo? Ele tá muito longe. Tá? Olha o tamanho do personagem aqui em comparação a esse daqui. Só o rosto dele, ó. O tamanho do rosto do cara levando a porrada é quase o tamanho dele. Isso é intencional, porque eu quero evidenciar a porrada. O foco é este soco. É o final. Então eu vou colocar muito sangue jorrando pra tudo quanto é lado. Muito efeito aqui as linhas de ação e tal, voltando pra lá. Ou seja, meu foco é exatamente a porrada no rosto desse personagem. E a mãozola dele. E vai ter explosão, vai ter um monte de coisa, sabe? Tamanho. Aqui embaixo, por exemplo, não tem um porquê eu deixar ele gigante já. Eu até poderia. Aqui eu fiz ele um pouquinho menor. Os personagens que são soldados comemorando, como eles são secundários, eu fiz, como é um monte de soldado também, eu fiz eles pequenininho, ó. Como é que é bem pequenininho, tudo do mesmo tamanho, ó. Porque o quadro aqui fica tudo do mesmo tamanho. Vou mudar muita coisa ainda aqui. Do mesmo tamanho e tal. Aqui é gigante porque é o principal, então tem que ser muito grande. Aqui é um pouquinho maior só pra dizer que ele não é o soldado de forma inconsciente, talvez, né? Ele é o protagonista e tal. Só pra ter um finalzinho aqui. Deixa eu ver se eu acho outro aqui, ó. Aqui outro, pessoal, ó. O rosto desse personagem aqui, ó, bem menorzinho. Por quê? Eu queria mostrar que, tipo, ele tá diminuindo, né? Ele se ferrou aqui, ele vai se diminuindo cada vez mais. E aí, ó, menorzinho. Se eu deixo tudo do mesmo tamanho, vai, o rosto dele desse tamanho, do mesmo tamanho que tá aqui, fica muito monótono. Não é proibido, porém, é recomendado dessa forma. Aqui, algo mais psicológico que eu quero passar, que ele tá se diminuindo. Aqui ele já tá, tipo, porra, com muito medo, né? Então, aqui eu não vou dar spoiler do que tá acontecendo com ele, mas aqui, pessoal, já muda completamente o tamanho do rosto do personagem. E sempre em perspectiva, tô pensando em perspectiva aqui. Mangá se usa bastante perspectiva, tá, pessoal? Bastante, vocês que... Pô, nossa, é a minha dificuldade, é aqui que vocês vão treinar perspectiva, a torta e a direito, cara. Perspectiva a rodo, porque tudo tem perspectiva no mangá, absolutamente tudo. Aqui, ó, primeiro plano, algo maior. Segundo plano, às vezes eu poderia fazer ele muito grande, fiz ele um pouquinho menor. Segundo plano, sabe? Linearidade, a quebra da linearidade
linearidade. Ao invés de eu fazer um soldado aqui e outro soldado aqui, do mesmo tamanho, porra, cara, vou quebrar isso aqui. Ó, ele tá maior aqui, ó, maior. O segundo soldado tá menor. Aí dá pra mim fazer um céu até, brincar com um céu aqui e tal, pra dar até uma composição mais bonita, entendeu? Eu faço muito isso aqui, tipo, primeiro plano maior, segundo menor. E aí, você vai ver que esse padrão se repete em muitos mangakas. Muito mangaka. Deixa eu ver se tem outro exemplo que eu posso mostrar aqui pra vocês. Apesar de que eu tô mostrando tudo. Bom, esse daqui, vai, ó. Cena de ação não queria mostrar muito, não. Mas, ó, aqui, vai. O primeiro plano. Eu esqueci o nome disso aqui. Aí aumenta, dá um zoom. Às vezes não muda nada, só aumenta, dá um zoom. Ao invés de eu deixar os dois nesse mesmo sentido aqui, tem um sentido dele ser repetido nesta forma aqui e tal. Bonitinho. Beleza. Aqui, ele tem que ser grande, porque realmente é uma cena maior, tal, bonitinho. Aqui eu já dei uma diminuída, ó. Pode ver que no socão meio giratório dele aqui, dei uma diminuída pra mostrar. E aí, ó, linear. Não quer dizer que eu não faço coisas lineares, eu faço. Mas às vezes, pra quebrar essa linearidade, eu uso a perspectiva bastante. Fora todas as outras coisas que eu vou mudar, tá? Vou mudar bastante coisa. Mas eu terminei meu name, hein, guys. Aí, ó, terminei meu name, ó. Quem tava falando. Aqui tem muita coisa monótona. Ó, esse personagem aqui, ó, ele tá atirando. Eu vou mudar, porque tá muito monótono, cara. Muito monótono. Como assim monótono, gente? Esse personagem aqui tá muito linear, cara. Ele tá muito retão. Faz mais sentido, como é a primeira aparição dele, deixar algum tipo de perspectiva muito loucona, tá ligado? Tipo, cara, uma perna pra cá, vai. Olhando pra frente com um rosto menor e com a arma pra lá. Sabe, eu tenho que criar uma forma que fique muito dinâmico. O tempo inteiro isso, cara. Porque aqui, nesta página, não tem dinâmica nenhuma. Eu sei disso, eu vi isso, vou fazendo com o tempo, vou mudando. E aí aqui, ó, pô, esse aqui poderia ser o principal da minha página. Vou colocar um ângulo mais ferrado. Ah, mas é um personagem secundário. Pô, não importa. Ele é o inimigo, então ele se torna importante na página, entendeu? Isso é importante, beleza? É mais nesse sentido. Mas só uma dica pra vocês, tá, pessoal? Gostaria de passar essas dicas pra vocês. Bora pra malha fina de novo aqui. Ó, Isaac, ainda estou... Calma aí, galera. Ainda estou desenvolvendo, mas até agora ficou assim. Pessoal, me digam aí, quantos de vocês já tinham essa noção? Ou, tipo, é algo muito novo pra você? Não, é muito novo. Seja sincero. Pode, é muito novo pra mim isso daí. Ou não, tipo, não, eu já tinha uma certa noção e eu errava mesmo de propósito. Ou algo do tipo. Eu quero saber, velho. Seja sincero. Seja sincero. Bom, tô aqui com o do Isaac, é isso, ó. Formato one shot, digital oriental. Se disto é algo no sentido? Sinopse. Já ouviu a frase, teu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou? Onde pais ausentes, pô, muito bom, hein? Viram peões no torneio bizarro, comandado por uma entidade com cabeça de TV. Caralho, mano, muito bom, mano. Pô, muito bom, hein? Só resta tentar sobreviver e descobrir por que diabos ele foi para... Mano, caramba, muito bom. É o efeito baralho, né, que a gente fala. Pô, esse aqui me pegou, hein? A logo e bonitinho, combina com a estética, ícone da maçã. A maçã verde em si, muito bom. Nossa, é muito fácil de lembrar, tá? Primeira impressão que causa, estranhamento, curiosidade, ironia, realmente, desconforto. Paleta de cores, ó, o cara já até colocou as paletas aqui, bonitinho. As entidades, o sistema que observa, o desejo, a isca e a arma, muito perfeito. Nossa, gabaritei, hein, o Isaac? É o Isaac que fez aqui? Eu vi o que você postou lá no Instagram e, caramba, é bem fácil de decorar mesmo esse personagem. O X, a cor, a paleta, muito bom, mano. E os periféricos, pessoal, não me canso de falar. Porra, eu acho que não tem um personagem atual que não tem um periférico, né, no caso, um gancho. O bonezinho nem se fala, mas, pô, isso daqui é muito, assim, fácil de decorar. Os xizinhos vermelhos ficaram bem, muito fácil, fica muito fácil na mente, né? Bem interessante. Caramba, mano. Aí, pessoal, pô, perfeito. Arquétipo, Deus entediado, observador, caramba, mestre de cerimônias. Mas, mano, muito bom. Muito bom. Mandaria bala, tá? Anão Zeidra, meu primeiro Yonkomá. Aposto em Yonkomá, hein, ô Anão Zeidra. Ó, pô, a raiz me quebra, hein? Finish wine and try. Não sei inglês. Yes, finally. Purim. Pô, aí eu não entendi. Ó, o Ki, a apresentação. O show, o desenvolvimento. Purim, ali que não é Purim. O Cats, aí acertou no Cats, cara. Caramba. Efeito baralho. Um coração aqui saindo. Aí, Cookie, mano, não entendi nada, velho. Eu não manjo nada. Me expliquem aí, guys. Me expliquem aí, não. Bom, mas tem ele aqui, ó. Ele pequenininho, pensando no Purim. Eu colocaria o Purim aqui, ó. Uma dica, tá? O Purim nesta região, ó, bem grandão aqui. E ele aqui, no mesmo tamanho e tal. Pra dar ênfase, só pra ter uma perspectivazinha ali. Bonitinho. O primeiro quadro, ó, tá muito linear, cara. Arrumava um jeito de, sei lá, deixar um personagem maior que o outro. Os dois personagens, de alguma forma, em um contexto em perspectiva. Alguma coisa que já dê amplitude, tá? Amplitude na cena. A mãozinha, beleza, tá ok. Eu colocaria de alguma forma de perspectiva também. A mão, assim, em perspectiva com o coração saindo e um monte de sangue, talvez, pelo que eu entendi. Na verdade, é um purinho saindo da mesa. Não entendi muito bem. E aqui, beleza. Ele tá um rosto gigante. Mas aqui eu não entendi. Me expliquem agora. Vocês vão me explicar. Mas, é isso aí. Finalizando o concept do OPH que eu falei pra vocês, né? Talvez só o dedo ali que ficou bem, assim, bem geleiona, né? O dedo dele curvando ali. Mas eu já expliquei, né? Porra, tá bem legal. Leão, esqueci de mandar meu Yonkomá aqui. Os 4 quadros. Vamos lá. Tutorial
tutorial de como exorcizar fantasmas em 3 passos. Beleza? Apresenta. Passo 1, treine seus músculos todos os dias. Eu colocaria uma perspectiva também. Apesar de que, tipo, tô colocando perspectiva em tudo, né? Beleza? Passo 2, vá preso e faça tatuagens estranhas com um velho mais estranho ainda. E passo 3, é uma tiroba e show tem. Encha o fantasma de porrada até ele reencarnar. O pessoal deixou o tem sempre no final, velho. Aqui, ó, a perspectiva bonitinho. Bom, esse primeiro quadro eu manteria, tá? Aqui eu aumentaria talvez o muque dele. Deixaria maiorzão com uns bagulho aqui e o rosto dele aqui no fundo, sabe? Mostrando mais o muque. Nesse sentido aqui, que é a ideia da perspectiva. Abaixo, beleza, tem um contexto ali. Eu mudaria talvez a direção dos balões, tá? De alguma forma, sei lá, se possível deixasse ele aqui, o braço dele aqui, e ao encaixar o balão aqui no meio, e ele aqui tatuando, de alguma forma, só pra deixar mais a amostra do personagem, tá? Aqui eu faria isso. E por último, vou sair aqui, peraí. Se fosse possível, cara, o personagem saindo aqui, ó, tá ligado? Ia ficar mais engraçado, mano. Se fosse um mangá, eu faria muito isso daí. Só pra dar mais amplitude pra fora, literalmente, sabe? Nesse sentido. E aqui eu manteria, tá ligado? Mas, assim, tá muito bom. O traço já tá muito bem desenvolvido. Bem, pô, bem facinho de ver as coisas acontecendo, tá? Não tem poluição, nada do tipo. Tá bem cleanzinho, bem legal, cara. É isso aí, Leão. Martins. Fala, rapaziada. Eu tô criando design de personagem. Essa é a primeira versão do meu protagonista. Me digam o que acham como melhorar a sua aparência. Beleza. Bom, de primeira, sim, a única coisa diferente que ele tem seria o sorriso, tá? No caso do Martins, seria o sorriso. Eu colocaria alguma forma de, não sei, cara, mudar o olho, deixar o olho mais, digamos, dependendo do tipo de característica do personagem, eu mudaria o olho, mudaria até o tipo de cabelo, dependendo, porque ele não tá me mostrando nada, sabe? Não tem nada assim, tipo, nossa, diferente. Talvez um cabelo mais, mesmo que seja grande, tipo, mais espaçado pra demonstrar algum tipo de característica pessoal dele, não sei. Aumentaria talvez o cabelo, talvez mudaria o olho dele, vai, se fosse algo mais sagaz, algo mais assim, eu não sei. Mas ainda ele não me remete a nada. Ficaria um tempinho a mais no desenvolvimento do personagem em relação à semiótica, tá? Porque como eu não sei, eu não tenho muito dado sobre ele, eu não sei, eu posso dar muita dica errada aqui. Eu não sei se ele é medroso, se ele é corajoso, se ele é anti-herói. Então, assim, se você colocasse mais dados também, aí a gente pode dar uma aumentada aí na conversa. Aqui também, ó, por exemplo, cabelo preto, tal, bonitinho. Ele é um personagem policial, é o que vai remeter ele, entendeu? Nesse sentido. Ah, o que eu posso fazer de diferente? Às vezes uma roupa policial mais diferente, às vezes um olhar mais diferente, vai, um olhar maior, ou mesmo um olhar menor, tipo, um exemplo que eu vou tentar passar aqui, vai, vou fazer um personagem nesse sentido, beleza? Pra ficar mais, geralmente o olho, pessoal, ele prende bastante a atenção das pessoas, vai, se ele fosse um cara muito assim, estranho, vai, um olho fechado mais, ou se ele fosse mais bobão, um olho mais caricato, ou algo mais assim, depende muito do aspecto em si. O nariz também, pessoal, é uma coisa interessante de ser pensado, ao invés de sempre fazer só o nariz assim, ó, às vezes brincar no formato do nariz, ó, cria uma característica não muito padrão dos mangás, tipo, muito padrão, que é nariz assim, o que não é errado, beleza, mas às vezes, sei lá, um negócio assim, ou uma sobrancelha que você fez, ó, vai, uma sobrancelha diferenciada, isso aqui já é um pouco da semiótica sendo implantada, tá, ó. É bem mais difícil de esquecer um personagem assim, mais do que um personagem que só tem uma sobrancelha reta, né, um olho assim, beleza, e reto. Não é proibido, porém, se fosse algo a mais, né, seria algo mais assim, vai, eu tô inventando, vai, uma cigarrê, aí o cabelo eu manteria, sabe, ó, é bem mais personalificado, digamos assim, do que só algo padrão japonês, que é o zoinho assim, o nariz assim e boca assim, entendeu? Aí você quebra isso aqui pelas características no mínimo, nos mínimos detalhes. Aí formas, trabalhe um olhar diferente, se você quiser, trabalhe uma sobrancelha, a sobrancelha é importante pra caramba, diferente, se você quiser. O formato do nariz, pô, tem muitos formatos do nariz que você pode brincar, vai, assim, desde um formato assim, às vezes um cara que tem um nariz mais pra baixo, assim também, de certa forma, um lábio mais, cara, nude, uns, vai, mais assim, aí você vai brincando, o lábio diferente, aí coisa a coisa, sempre quando eu vou criar um personagem, eu passo coisa a coisa, órgão a órgão aqui do rosto do personagem, tá? Aí você cria uma característica bem mais forte, a característica forte, ela é também combinada, sabe? Você vai combinando uma coisa com a outra, e que seria tanta dica pra você, tá? No caso do Luigi, quanto também eu acho que serviria bastante pro Martins, esse lance de cada partezinha focar parte a parte, e não chega a demorar tanto, tá? Não chega a demorar tanto, parece que, vou ficar um meio, não, às vezes não, é uma coisa ou outra no rosto, no nariz ali, e você mudando, já muda bastante coisa. Bom, eu tô aqui agora com o Shin Indolor, a Monster Hunter. Pessoal, não fica muito nesse negócio de perfeccionismo não, porque assim, uma coisa que fica muito claro, qualquer um sempre tem alguma coisa pra comentar sobre qualquer coisa que você vai fazer. Então
se você fica ouvindo todo mundo, você não vai ouvir ninguém. Você não vai ouvir exatamente o que você quer também, tá? Então, assim, eu sei que dentro disso tem um contexto que é o contexto daquilo que você sabe de como é que tá encaixado as coisas. Por exemplo, ó, eu sei que essa dica é maneira e tal, mas dependendo do que eu for falar, eu não sei o contexto de absolutamente tudo. Então, assim, vai muito ali no seu feeling também. Mas esse lance de perspectiva, tamanho de hierarquia e tal, isso é importante de ser feito, tá? Essas coisas são importantes. Em um mundo que lendas são verdadeiras, Luan, um garoto comum, no meio da noite, é acordado com um barulho em sua casa, onde logo após de ouvir o garoto foi averiguar a situação. Ele se depara com um ser encapuzado à frente dos corpos de seus pais, já sem vida no chão. Fantasia, sobrenatural, beleza. Isso aqui vai com o tempo, tá? Eu melhoraria bastante a genitura, mas melhoraria muito, cara. Eu não sei o que acontece, pessoal. Claro que não é o caso de vocês, vocês já estão, tipo, muito passo à frente nesse quesito aqui, tá? De saber essa parada, mas autores, em geral, brasileiros, não querem saber de, tipo, tocar o inconsciente coletivo, de brincar com essas coisas pra chamar a atenção, pra ter view e audiência. O pessoal não cria audiência, cara. Às vezes o pessoal do TikTok cria mais audiência do que autores de quadrinho, velho. Os autores de quadrinhos não criam, cara. Não criam. Só depende, por exemplo, de uma entidade, que é uma coisa tipo, nossa, eu vou lançar em tal coisa, vou depender disso aqui, da entidade X pra lançar minhas coisas. E fica nisso. Se você for ver bem, o cara do Sense Life, por exemplo, ele não faz isso. Ele mexe muito com a sintropia geral, tá? Que é tipo, fazer coisa pra engajar movimento, pra fazer as pessoas criarem junto com ele, pra às vezes usar o personagem da galera no mangá. Isso é muito, muito legal, cara, que ele faz. Você não precisa necessariamente fazer tudo igual, mas a sintropia, por exemplo, sobrenatural, místico, ainda assim tá básico, mas vocês já estão partindo do ponto de vista de que vocês já sabem disso. Então, daqui pra mais é um pulo. Vocês vão conseguir de uma forma mais consciente. Eu investiria ou em vídeos sobre os seus projetos, bonitinho. Geralmente eu vou ter que listar, cara, pessoas do TikTok que conseguem tocar muito bem a sintropia pra mostrar de exemplo pra vocês. Tem que listar isso aí. E, sei lá, Instagram fazia, tirinha o máximo possível. Se eu não tivesse o canal, cara, eu ficaria o tempo inteiro criando personagem, tirinha e mostrando meu universo, brincando com edição de vídeo e falando meu mangá o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Mas eu uso as minhas armas. Eu tenho um canal, então eu já sei que, tipo, como eu não consigo fazer absolutamente tudo ao mesmo tempo, eu tenho meu canhão, que é o meu YouTube, meu Instagram, então eu sei que já vou ter sintropia, entendeu? Por causa disso. Mas assim, conforme o tempo for passando, pessoal, invista bastante em sintropia, que é uma coisa que falta, eu acho que até na gringa. Um ou outro vai ser um Caricocemo, por exemplo, que ele consegue tocar sem querer ou querendo, não sei, através do carisma do personagem, por exemplo, através dos seus desenhos, com pouquíssimas coisas, já, tipo, tem engajamento ferrado, entendeu? E desse engajamento conseguir venda, patrocínio, essas coisas e tudo mais. Beleza? Logotipo, cara, o logotipo não seria o nome do mangá não, né? Porque se for o nome do mangá MH, o nome mesmo, com esse desenho de rosto, ficou muito grande o rosto aqui, tá? Ficou muito grande, eu diminuiria muito, talvez não colocaria o rosto se for o logo do mangá, tá? Se for o logo do mangá, ficou bem gigante, cara. Não dá pra saber o que é, se é um desenho, eu olhei, eu achei que era um personagem, ou se é um logo em si. Seria mais essas dicas, tá? Beleza? Ok, Dan, no caso do Shin Indolor. Agora voltando aqui, exatamente, é uma das coisas que mais falta, cara. Modéstia à parte, tá, pessoal? Só o fato do OPH fazer um negócio desse aqui, ele já tá tocando sintropia. Leão, já tem um personagem aqui, porra, já tem um traço, o traço também é sintrópico, pode falar o que for. O traço é o mais importante? Não é, mas eu não tiro da jogada o traço, cara, de jeito nenhum, sabe? Eu vou ir até um pouquinho mais além. Você pode não saber nada de Kisho Tenketsu, você pode não saber muito de narrativa visual, mas você sabe contar a história. Você vai encaixar a história na narrativa visual durante o tempo, conforme você for evoluindo. Se você tiver sintropia, você vai muito mais longe do que qualquer outro autor que não sabe nada disso, mano. Impressionante. Shin Indolor, tentei quebrando a cabeça um pouco, mas, Shin Indolor, o balão aqui, daria a dica também, tá? De você fazer o seguinte, aumentar a área em branco e deixar um pouquinho mais bolinha, o efeito bolinha do texto, porque ele tá muito quadradão, muito quadradão. Isso aqui é mais padrão DC e Marvel, da pessoal. Geralmente, o pessoal coloca textão assim, bem assim. No mangá, faz o efeito bolinha, escreve meio que no formato de bolinha, algo assim, e depois você faz o balão, com esse espaço em branco. Tem que ter o espaço em branco, é importante, tá? Cara, eu nunca vi meu professor sem máscara. Vamos ver a cara daquele telepático. Lá está o quarto do meliante. Eu aumentaria esse balão. Beleza, tá em perspectiva. Esta personagem, não sei se é menino ou menina, eu deixaria ele aqui, ele aqui, e a perspectiva eu manteria. Deixaria talvez com a boca da perspectiva aqui, sabe, no final. Aumentaria ela aqui. Por quê, pessoal? A pessoa, ela vai bater o olho aqui primeiro. Se for da direita pra esquerda, né? Se for da esquerda pra direita, bateria o olho aqui primeiro. Então, a pessoa vai bater o rosto na cabeceira aqui e depois no cenário. Se o seu personagem fica aqui embaixo, vai bater o olho primeiro no cenário e aí fica meio estranho ela aqui embaixo, entendeu? Você já arruma ela fazendo esse tipo de hierarquia bonitinho. Beleza, ela entrando. Olha só, uma mosca. Oxe, cadê ele? Pô, não entendi. Bom, mas eu não entendi o contexto mesmo dessa história, Eu não entendi mesmo, cara. Aqui eu, sei lá, mudaria o tamanho dos personagens também. Aumentaria, deixaria
ela aqui e talvez o personagem nesse mesmo tamanho, só pra ter uma hierarquia aqui, sabe? Seria nesse sentido. Mas é isso, a gente faz Yonkoma, tirinha pra praticar, mano. Oi, pessoal, segue meu name. Ó, agora sim, chegamos no name, hein, pessoal. Aí sim, hein. Vamos lá, da direita pra esquerda, né, ó. Seu tempo está acabando, você não pode escapar do seu destino. Você não pode escapar do seu destino. 2 vezes aqui, por que repetiu o main? Os desenhos está legal, tá interessante. Eu não sei o quanto seria interessante você colocar este quadrinho aqui, este quadro de seu tempo está acabando, na parte de cima, junto com esses personagens que estão sorrindo, tá? Mas já remete um tipo de curiosidade, tá? Legal, os planos tá bem interessante, foi bem aplicado aqui. E aí, ó, vamos ver. Ilha Esperança, há 1 ano atrás. A esperança é uma mera história de dormir. Aqui seria o que, cara? Não sei se eu tô conseguindo enxergar bem aqui. É uma casa. Pesadelo de novo, Yori. Me fala, quem foi dessa vez para eu dar umas porradas? As máscaras, não quero nunca mais dormir. Ali olhando pro lado. Levanta, Yori, está quase acontecendo. Queda na escada. Ele correndo. Bem, eu não entendi muito bem algumas coisas aqui. Aqui seria uma casa. Pesadelo de novo, Yori. Aqui ela gritando. Esse pesadelo de novo, Yori, eu primeiro deixaria só ela assustando. Deixaria esse balão pra cá. Poderia criar, tipo, pesadelo de novo. Ele aparecendo na cena, talvez, tipo, o quê? Aí depois eu colocaria esse quadrinho aqui. Só pra deixar esse respiro dela gritando sem um texto necessariamente. Aqui, tá? Me fala, quem foi dessa vez pra eu dar umas porrada? Aqui seria ele, talvez, simulando socos? Se for isso, cara, eu passaria, talvez, a mão dele aqui. Algo nesse sentido. Enquanto ela estaria aqui no fundo, talvez na cama, se ela estivesse na cama, e ele olhando mais pra ela, sabe? São dicas apenas. Aqui ele olhando pros lados. Levanta, Yori, está quase acontecendo. Aí ela leva um susto, né? Aí aqui tem um diabo correndo, e aqui que foi correndo ficou confuso mesmo, mano. Bom, pezinho, olha pra cima, você me paga por ter corrido do nada, idiota. Olha só isso, Yori. E realmente tá bem difícil de ver, mano. Por exemplo, se eu não sei se sou só eu, tá, pessoal? E pro editor fica muito difícil de ver, ele vai fazer muitas pausas nesse sentido e vai começar a perguntar. Se você tivesse diretamente como editor. Eu não tenho um olho tão treinado pra ver absolutamente tudo, mas se o cara tiver um olho muito bem treinado e ainda assim tiver dúvida, aí você teria que pensar da seguinte forma, deixar um pouquinho mais claro as coisas e sem precisar fazer anotações, ó, isso daqui é tal coisa, ó, aquilo é tal coisa, tudo mais. Mas ó, este quadro da esquerda, ele tá bem legal, ele apontando, saca só, em perspectiva, bem interessante, e o cenário em amplitude tá bem legal, tá? Essa questão de você fazer o personagem também saindo da tela, vocês estão vendo meu mouse aqui, ó, fica bem interessante também, eu usaria bastante, tá, pessoal? Sempre utilize, de certa forma, personagens fora do balão, tá? Porque isso é uma forma de, além de apresentar o personagem principal, o corpo inteiro dele, isso aqui cria uma dinâmica maior também para o mangá. Mudaria talvez a direção do pé aqui, vai, no sentido aqui. Beleza, Idrans? Olha, Yori, olha só essa vista, o mundo é enorme, mais do que conseguimos imaginar. Mas aquela montanha, lendas dizem que à noite ela brilha como estrelas caídas. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Eu mudaria, talvez. Não saberia te dizer, mas de algo eu tenho certeza. Nós precisamos saber o que existe do outro lado. Ah, sinopse do diabinho, né? Que colar bonito, moleque. Passa pra cá agora. Aí o cara rindo. Tentando me situar aqui, cara. Beleza, aqui seria um outro contexto, né? Esse moleque seria outro moleque? Porque se for outro moleque, vai, digamos que esse daqui seria um outro moleque. Ele apareceu do nada. Nós precisamos saber o que existe do outro lado do mundo. Beleza, esse aqui. Que bonito, moleque. Passa pra cá. Outro ficou muito assim, se for um novo personagem. Realmente ficou bem confuso aqui. O do nada, cara, a pessoa vai ficar sem entender. Por que o cara veio do nada? Fica meio, tipo, sem sentido. Que tá dificinho, mano. Dificinho, dá umas passadas a mais ali. Se for ingressar um novo personagem, coloca, sei lá, ele gritando. Ele aparecendo do nada aqui, ó. Vou tentar fazer. Tipo, ei, não sei o que, fazendo alguma coisa. Tipo, ei, não sei o que tem. Aí ele olhando pro lado, tipo, vendo que é um garoto. Aí, de repente, aí sim, ó. Ei, que isso, que bonito, moleque. Me passa essa parada aí, tá ligado? Eu juro, você vai explorar o mundo comigo. Aí, de novo, tá muito repetitivo. Você poderia já usar isso daqui pra ingressar em algum... no desenvolvimento, talvez. Porque ele tá o tempo inteiro, você vai explorar o mundo comigo. De novo, é a terceira vez que eu acho que tô lendo isso daqui. Então tá muito repetitivo. Você poderia, de alguma forma, fazer com que o outro personagem falasse algo diferente. E com isso, a gente poderia, de certa forma, realizar o nosso sonho de... Aí seria, talvez, o objetivo de um deles, sabe? Pra não ficar muito repetitivo. Beleza, o colar aqui. Pô, tá muito, assim, desconexo. Ó, o colar, ele brilha. Ué, voltou ao normal. E aí, a próxima página é ele com fome já, cara. Vamos nos atrasar. Não quero tomar uma bronca do velho. Não faz muito sentido mesmo, cara. Ele ia assustar aqui e depois já tá com fome. Pessoal, por exemplo, numa sequência, as coisas têm que fazer sentido. Se algo aconteceu, ele tomou... Ué, voltou ao normal? Algo tem que, tipo, estranho. Tem que ficar um tempo nessa conversa mostrando o quão realmente é estranho. Porque se isso nunca aconteceu, não faz sentido logo em seguida ele já estar com fome, entendeu? Que fome da peste. Vamos nos atrasar, não quero tomar uma bronca do velho. Não vou.
Vai sim. Ó, coloca o não vou primeiro. Coloca o não vou, aquele velho caduco idiota. Vai sim. Quer comer, tem que trabalhar, querido. Aí, beleza? Colina e vila. Aí, aqui agora na vila. Um ano atrás, Vila Ilha Esperança. Pobreza, miséria, maldição. Nosso lar já foi muito próspero. Aí, beleza. Tá ingressando na história. Flashback. Reinavam a paz e a liberdade. Homens eram bravos guerreiros. Mulheres cantarolavam com canções poéticas. Uma sugestão, tá? Eu colocaria esse adendo aqui no começo já. Você poderia apresentar os personagens, ingressar isso daqui e depois você colocaria eles falando do mundo. Mas é uma sugestão. Você mudaria as páginas, tá? Você mudaria a sequência das páginas. Aí sim. Porém, a maldição veio. A seita cruel. Sempre de licença mudaram nossas vidas e depois convidam-nos a rir do que... Convidam-nos a rir do que chorar. Mas ainda sonhamos com a profecia em que quando o escolhido voltar, em tom de humildade, a liberdade reinará. Beleza, deu um contexto do mundo. Bonitinho. Malditos moleques. Ó, essa perspectiva ficou muito massa. Pelos 2 minutos de atraso, o pagamento em pão será reduzido pela metade, seus malditos preguiçosos. Fiz uma enorme encomenda e vocês ousaram atrasar. Quero que peguem as madeiras que encomendei com o porco do bigodudo na praia. Bom, aqui eu acho que já ingressaria, já estaria interessante. Mas o começo ficou muito confuso. Que velho maldito, se um dia ele me pegar irritado, eu ponho fogo nesse chiqueiro. Você poderia de alguma forma fazer com que esse personagem chifrudo daqui xingasse diretamente o velho, sabe? Não ficasse meio que por detrás ali, falando dele, entendeu? E aqui dá a impressão de que ele tá falando sempre por detrás. E tá bravo meio que sem falar pro velho, entendeu? Vai, bora, levanta a cabeça e vai buscar as madeiras enquanto vou no lixão. Sempre lembre da promessa. No final do dia, vamos comer juntos e ver as luzes da montanha na praia. Te encontro aqui e não se atrase, o chifrudo. Beleza, seria a missão, né? Puxando a madeira. Bum, bum. 5 são eles. Beleza, deve ser uma invasão. Corre. Ó, esse mesmo respiro que a Esther falou, você fez aqui, ó. Você colocou aqui, ó. A história, ela tá sendo contada. Não tem nem diálogo, mas está bom, ó. Dá pra ver que eles estão trabalhando pra alguma coisa. Surgiu o barulho. O barulho não tem muito diálogo acontecendo, não. É só acontecendo. Tá perfeito. Aqui, de novo, ó. Ele vai correr pra ver. Abre o zoião. Yuri, não deixe de sonhar. Eu, de novo, cara? Pera aí, cara. Não deixe de sonhar. Floresça, viu? Jamais... esse aqui seria um flashback. Jamais deixe que os outros te desmotivem. Levante a cabeça e batalhe bravamente como um verdadeiro herói. Agora que eu entendi, isso aqui é um outro personagem, né? Falando Yuri, seria um flashback. Eu não colocaria esse flashback aqui, tá? Do Yuri. Aí não deixe de sonhar e tal. Só já deixaria ele olhando putaço. Ou assustado aqui no caso. Nossa, tá bem confuso. Pegue. Quem tá pegando aqui? Não entendi. Aí aparece o vilão. Tem muita coisa confusa ainda aqui, cara. Vamos, criança. Passa o colar pra cá. Aí... atira, explode e acaba. Aqui seria o fim? Bom, eu vou dar algumas dicas finais. Eu aumentaria mais o respiro entre os quadros, né? Igual falaram aí. Deixaria cada diálogo de uma forma que fizesse mais sentido, porque tem coisa que, tipo, se repetiu 3 vezes a mesma coisa no começo. E o principal, tenha uma ideia central, que é aquele lance que a gente pega no começo, lembra? A minha ideia central, por exemplo, vai ser o medo. Então, assim, a todo momento, obviamente que eu não fico forçando, repetindo toda hora o medo. Eu deixo sem ficar falando muito, tem até coisa que eu vou tirar lá do meu, que é o medo o principal tema. E não vai fugir nada disso. Só uma passada rápida, ó. Ó, neste mundo só restou uma maneira de conter o crime, pelo medo. Eu já dou logo o negócio, entendeu? Já passo logo o que é o negócio. Aí avança, sem medo. Cidade, zona 0 SP. Cabo, ainda não achamos ele, mas tudo indica que esteja escondido no meio dos escombros. E se o abatermos agora, tudo isso acabe. Tomem cuidado. Aí todo mundo, sim senhor. Aí espero que esteja orando por nós. Sabe? Tipo, quem orando por nós? Ele tá olhando pra cima. Então quando vira a página, Deus da Guerra. Aqui eu já ingresso o personagem que é o Deus da Guerra, que é um dos... não o principal, mas a ideia inicial. Aqui eu vou mudar bastante o texto, mas Deus da Guerra, uma arma misteriosa. Cara, eu entrego logo, porque shounen, se você for ler qualquer mangá, shounen, One Piece e tal, as coisas elas são entregues muito rápidas, cara. Sem muito rodeio. Tem um respiro, você tem que deixar o negócio acontecendo. Mas assim, sem muito rodeio. Deus da Guerra, uma arma misteriosa criada para combater o crime, capaz de medir tarará, mas que ainda está desligada. E aqui o contexto, quem sentir medo primeiro morre, não é? Aí tem um recruta. Mas por que ele ainda não desceu? Ele quem? Aí eu não fico fazendo rodeio, vou mostrar quem é do que eles estão falando. O cara lá em cima, tu deve ser novato por aqui, né? Aí o cara aparece aqui. Caveiras da patente dele só descem pra batalha. Aí eu já mostro o contexto que é um monte de soldado. Só desce pra batalha quando a situação fica feia. Mas a situação tá feia. Relaxa, a gente dá conta. Somos caveira, desgraça. Ah, sim, somos. Aí ele volta de novo, um respiro, ó. Esse cara. Tem essa parada. O mangá sempre tem esse negócio de respiro, de deixar acontecer, que a gente chama também de ma, né? O japonês chama de ma. Aí cabo, alguém chamando. Aí já ingressa a pessoa pra outra coisa. Já retiramos todos os civis da área, o Deus da Guerra já pode ser adicionado. De repente, merda, se escondam. É o cara que eu vou mudar. Bandos de arrombado, não sei o que. Aí, chefe, o que foi? Ele chegou. O Deus da Guerra tá aqui. Calma,
parece que ele ainda não foi ativado. Ou seja, sempre contando a história do que tá acontecendo. Só não sinta medo. Desculpa, chefe, mas do que já me contaram, eu acho que... Aí volta pro Deus da Guerra sendo ativado. É sempre assim, uma coisa vai ligando a outra. As coisas, elas têm que ter um sentido, tem que ter uma linha de sentido maior. Não pode ser só jogado. Aí volta aqui pro Deus da Guerra. Todos os civis evacuados, caveiras posicionados, o tanto de mortes e tal. Deus da Guerra ativado. No começo eu falei que ele tava desligado. Eu deixo claro, tá? Ele tá desligado, poderia nem colocar e tal. Aqui ele foi ativado. Aí as pessoas olhando, respiro de novo, não tem diálogo, ó. Todo mundo aqui. Aí aqui no terceiro vai ter, bora botar medo nesses caras. Avançar. Aí aqui eu dou um contexto. Quem são esses caras? Batalhão das Operações Especiais, apelidos boinas de pirata. Aí eu vou ver o contexto onde é que eu vou colocar isso, se vai ser primeiro antes ou depois. Aí, aqui começa a bagaceira. Chefe, o que foi, caramba? Me salva. Aqui, cara, ele vai sendo morto, um por um vai sendo morto, e aí eu acho que vou colocar alguns detalhes a mais. Entra na base dos caras, te achei. Aí vai matando um por um. Blau. Quem não é morto por bala é morto pelo medo. Essa área já era. E por aí. Aí, um por um, traficantes caem mortos mesmo sem serem tocados. Parece que alguém sentiu medo primeiro no campo de batalha. E não foi a gente. Beleza. Aí, nesse rolê todo aqui, essa tecnologia é formidável. Um cara no meio dos escombros. Irmão, eu já vou entregando tudo. Uma coisa no mangá é, a todo momento, você tem que ficar criando formas de deixar a pessoa muito curiosa pra saber o que tá acontecendo. Se eu achar que realmente tiver corrida, eu vou ter que fazer umas passadas, coloco páginas a mais. Tem que fazer, não tem jeito. Porém, eu gostaria mesmo de vocês que vocês estivessem fazendo isso em 20 páginas. Exatamente pra treinar isso daí, mano. Entendeu? Pode ser que eu venha tirar diálogos, pode ser que eu tire algumas coisas que não seja o centro da história pra refazer só pra ficar uma história fluida em 20 páginas. É o objetivo no meu caso, tá? É uma sugestão que eu tô passando pra vocês. Eu só dei um contexto pra vocês, pessoal, mas assim, uma coisa tem que fazer sentido com a outra, uma coisa tem que ligar com a outra, não pode só jogar e soltar, porque senão, eu não sei se foi só o meu caso, me digam vocês, eu não entendi muitas coisas nesse sentido. O Reicor mandou também, vamos ver, o Reikadran Name Good Hand. É da esquerda pra direita, Reicor? Me avisa aí se é da esquerda pra direita, só pra mim não confundir, tá? O nosso mundo está em guerra, uma guerra invisível ao nosso derredor. Aqui, ó, contexto do cenário, provavelmente é uma igreja. Perfeito, tem que mostrar o ambiente primeiro. Cara, se é oriental, é interessante você deixar, por exemplo, o texto do lado direito já, ó. Por exemplo, aqui você fez o texto do lado esquerdo. Eu só mudaria a direção, colocaria do lado direito. Oriental, né? É daqui do lado esquerdo agora, né? Uma eterna batalha entre as forças do mal e as forças do bem, ambos ocultos e disfarçados. Eu deixaria esses quadros, esse texto um pouquinho mais próximo, porque ele tem que, por exemplo, uma eterna... Ah, é 3 quadros. Uma eterna batalha entre as forças do mal, mas ainda assim eu colocaria esse texto junto aqui desse texto de cima, tá? Que ficou muito longe, ó. E as forças do bem, ambos ocultos e disfarçados. Durante a queda e antes do sumiço de Deus, uma única regra foi instituída. Mudaria de novo, eu colocaria do lado direito aqui e esse aqui do lado mais por meio aqui, ó. Ambos os lados não poderiam interferir fisicamente no plano mortal. Assim, eles passaram a escolher humano que os representariam nessa guerra. Eu aumentaria aqui, ó. Por exemplo, você fez bem pequenininho, né? Eu deixaria bem grandão já aqui, ó. Personagem fazendo, acho que enfincando aqui no meio. Ficou parecendo outra coisa aqui. O personagem aqui enficando no outro personagem aqui de forma bem grande, sabe, ó? Seria bem interessante. Aqui, provavelmente é personagens, né? Aumentaria, criaria hierarquia de tamanho. Sei lá, um personagem aqui, outro mais aqui. Provavelmente eu acho que tá orando, né? Algo nesse sentido. Só pra ter uma hierarquia, tá, Rigor? Beleza? Ok. E aqui, mais uma peça é escolhida para o tal tabuleiro. Assim, Rio de Janeiro. Cadê o Caio? O cara tirando... Cadê a massa mole? Cadê a massa mole? Mano, não entendi essa segunda página, hein? Eu não entendi mesmo, Rigor. O cara acho que entra dentro de casa, olha algumas coisas, não tá encontrando. Aí o cara tá deitado aqui, beleza. Tô vendendo um almoço pra comprar janta e ele quer que eu vá a festas. Bom dia, acabou o café, filho. Bom dia, mãe, vou tentar pegar um vale. Merda, já peguei vale essa semana para os remédios. Aí agora ele tá indo pra escola, é isso? Então, cara, é interessante eu não precisar dar zoom, tá? É muito interessante não bater o olho do jeitinho que tá. É o name, exatamente isso. Porque se eu precisar dar zoom, exatamente pra ver as coisas, significa que você não marcou bem, entendeu? Tem que ficar muito nítido, pessoal. Todas as páginas tem que ficar muito nítido. Só dou zoom só pra ver texto, alguma coisa assim. Cara, como vou arrumar esse dinheiro? Será que o Bob me empresta? Aí tem luva sobrando? Tá, peste. Pessoal, o contexto tá bem difícil de entender. Ó, o que eu entendi. O cara sai, diz oi pra sua mãe, aí ele sai pra algum lugar. O contexto, quando ele chega nesse lugar, Rico, é interessante, sei lá, se fosse feito um balão, um quadro aqui, com, sei lá, a oficina onde ele trabalha, algo do tipo, fica nítido, deixa nítido da onde ele está, tá? Porque realmente ele tava andando, tava em casa, acho que pegou o busão, já tá em outro lugar, deu a entender que ele tá em outro lugar. É isso? Eu não entendi, cara. O diálogo tá perfeito, é só a sequência. Tipo, se ele tá em outro lugar, é interessante a gente
sei lá, viu a fachada de outro lugar aparecendo. Vou dar algumas dicas. De alguma forma, melhore bastante a hierarquia de tamanho dos personagens através da perspectiva, aquilo que eu falo já no name é interessante, mesmo que seja no rabiscão, tá? Sempre quando, sei lá, um personagem sair de ponto X pra ponto Y, mostre a região, faça o cenário, tipo, ó, aqui digamos que seja a mecânica, um exemplo. Aí a fachada da mecânica. Digamos que agora ele tá na escola, então ele saiu, deu pra ver ele saindo de mochilinha aqui, ó, vai, ó, de mochilinha pra algum lugar. Aqui não deu pra entender o que é, porque já é uma conversa, ó, cara, como vou arrumar esse dinheiro? Será que Bob me empresta? Aí já tá em outro lugar, cara, realmente fica muito difícil, muito difícil. O name é exatamente pra isso, pra já mostrar de fácil acesso pro editor, ó, isso aqui, já vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro próximo. E aí essas dicas eu anotaria, ó, fachada, bonitinho, tal, beleza? É isso, cara, senão eu vou travar muito, cara, vou travar muito. Aí vocês vê, mano, esse negócio do name. Se você não vê isso antes, na hora que você vai criar a sua história, na sua cabeça, isso aí é normal de acontecer. Pô, tá tudo linkado bonitinho. Só que aí na hora de você postar, eu vou dar só um último exemplo do que eu tô querendo dizer, tá, pessoal? Vamos ver se eu acho aqui, vamos ver. Vinícius Ribeiro. Nossa, olha isso daqui, velho. Nossa senhora, muito quadro, né, ó. Uau, essa cidade é demais. Eu acho que é da esquerda pra direita. Seria melhor ainda se o Ryoko não tivesse gasto o dinheiro. Ou seja, diálogo perfeito, verdade. O que passou, passou, bola pra frente. Olha os quadros do cara, velho. Se a pessoa já tivesse um editor, isso daqui não passaria mais nem lascando, que é um quadro pra cima, outro pra baixo, pra cima, outro pra baixo. Isso aqui não existe, pessoal. Aliás, a gente pode continuar caçando recompensa. A gente só precisa do dinheiro, beleza. Ei, aquele ladrão vale recompensa. Vamos pegá-lo. Ó, por exemplo, do nada. Do nada, o cara correndo, o pessoal nem viu o rosto dele. Não tem como os caras saber que ele vale recompensa. Como é que os caras sabem? Fica meio entreaberto. Vamos pegá-lo. Rápido, no beco. Kazuki, calma. Parado aí. Que desgraça é essa? Vamos conversar. Uma caveira como eu não conversa com ladrões. Você será preso agora. Aqui eu já não entendi nada. Pisando na cabeça do cara, é isso, né? Pô, beleza. Escuta aqui, que merda é essa de pisar na minha cabeça? Mas isso aqui não existe, pessoal, esses quadros aqui. Na parte onde o editor passa isso daqui, o olhar, no name, ele já falaria, cara, não é, isso aqui não é mangá. Isso aqui é qualquer outra coisa, mas não é mangá. Isso aqui é quadro jogado, entendeu? Aí já mudaria. Por isso que o name é exatamente pra isso, tá? A gente já corrige aqui. Belezeira, então. Continuando aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Um Common Zone. Ó, a arte do cara, muito bom, hein? Ó, dá pra usar de capa já, mano. Uma arte promocional. Ainda tô fazendo do outro também. Pô, perfeito, bem legal, mano. Ó, não vou dar zoom, hein? Olha, meu caro senhor. Que o senhor poderia me... Como é que é? Agora eu vou ter que dar zoom, velho. Que o senhor poderia me vencer? Ah, agora entendi. Senhor, caramba, mano. Ô, pessoal, dá uma melhorada aí no texto. Ó, a história tá legal. Ó, os desenhos, o ritmo, até os ângulos tá... Ó, esse aqui tá muito legal. Só que o texto não tô entendendo nada. Será que o senhor poderia me vender? Agora que tem uma coxinha? Claro, meu jovem. Obrigado. Vamos, Inou. Inou, não podemos esperar o dia todo. Você não sabe... Eu só tô dando zoom porque realmente tá muito abaixo da claridade mesmo. Ele é um incomum. Ó, você colocou uns quadros que não faz sentido ser dessa forma. Por exemplo, essa parte aqui não tem nada, ó. Você vai colocar um quadro aqui, não faz sentido deixar um negócio assim e algo separado sem nada aqui, tá, ó. Isso daqui é um erro. Isso aqui não pode existir. Sei lá, ou faz ele por inteiro aqui, né? E outra, se é uma página, lembrando, pessoal, páginas vazadas pra direita, elas vão ser vazadas pra direita. Aqui, pela impressão que me deu, ela tá vazando pra lá, se for só no name, mas assim, não vai errar na hora da arte final, hein? E aqui tá vazando pra cá, não pode vazar dos dois lados, entendeu? Isso aqui já seria um erro e poderia dar problema se fosse no impresso. Ah, mas eu não vou fazer no impresso, mas vai treinando dessa forma pra não dar chabu, mano, quando você precisar, tá? Aqui, ó, tá vazado dos dois lados. Se for só no name pra fazer assim, não tem problema. Mas assim, saiba o que é página vazada pra esquerda, que geralmente sempre a ímpar é pra esquerda, depois as pares, né, pra direita. Então assim, foca muito nisso, aumentaria. Os desenhos, já percebi que você tem muita facilidade, cara. Tá bem interessante. Aqui eu talvez eu manteria. Aqui bem legal, parece que é uma perspectiva de algo, não saberia dizer o que seria isso daqui, seria o rosto e tal, mas estaria bem interessante e tal. Só a legibilidade das letras que tá bem difícil de ler, mano. É aquela coisa. Se, por exemplo, a pessoa tiver muita dificuldade de ler, claro que eu tô falando agora da legibilidade das letras, mas se no mangá você deixar muito implícito as coisas, as pessoas elas deixam de mão de ler seu mangá, tá, pessoal? Não tem essa de, vou ajudar um cara aqui que é quadrinista. Uma coisinha que for muito difícil, tipo, eu não tô entendendo nada. A pessoa larga de mão e não quer nem saber de ler mangá não, mano. Lembrando que hoje tem tanta coisa pra pessoa, às vezes, focar, tipo, sei lá, TikTok, futebol, esporte, tudo. Se a pessoa pega um mangá que tá muito difícil de ler, a pessoa, ela não vai, pô, ela deixa de canto, mesmo que ela tenha comprado, tá? Bom, mais 20 pessoas foram pegas por essa paralisia que estamos investigando. E pelo visto, não é só os humanos. Aí, ó, tá perfeito, cara. É só a claridade, umas coisas ali, bonitinho. Então, assim, muda esse trem, tá, o Yukigami? É isso, né? Muda esse trem aí. Porque, aqui lance, eu vou ficar travando em tudo de novo. Ficar travando. Se já travei no começo e todo o restante estiver igual, não tem por que eu ficar repetindo tanto assim, tipo, melhora isso, melhora aquilo. Mas, quando você entra no contexto, ó, o sentido
tá entre os balões, tá ok. Da conversa, né? O Marcos, só textão, Marcos? Ah, o name tá aqui embaixo, né? O texto a gente não vai precisar tanto. Beleza, cidade. Um dia eu vou poder ir lá também? Que bonito. Você pode fazer o que quiser. Aumentaria. Marcos, uma coisa. É ocidental? Lembra sempre de quebrar a linearidade dos tamanhos dos personagens, tá? Igual você fez um olho maior, interessante. Agora todos os outros personagens sempre do mesmo tamanho, ó. Quebra essa linearidade. Não sei o que. 40 novas entregas. Aí ela entra e tal. Abre a porta. O drone. Aí a apresentação dela, ok. 20 novas entregas. Obrigado por comprar pela corporação Galaxy. 5 novas entregas. Seu pedido está entregue. 2 novas entregas. Pô, perfeito. Obrigado. Só mais uma entrega. Aí eu posso almoçar. O que eu faria aqui, tá, Marcos? Você colocou tudo quadros assim, né? Ó, quadros assim. Como é ela entregando, fazendo várias entregas ao mesmo tempo, deu pra entender muito bem. Eu faria mais quadros assim, cara. Nesse sentido. E talvez eu deixaria, por exemplo, como tem 2 quadros aqui, ó. Obrigado. Você poderia colocar ela falando obrigado aqui, num quadro aqui. E aqui você poderia aumentar. Você excluiria um quadro daqui. Deixaria ela com fome, né? Tipo, nossa, tô com fome e tal. Só mais uma entrega e eu posso almoçar. Deixaria maior aqui. Mas por enquanto tá legível. Passa tudo que tiver, gracinha. Aí ninguém se machuca. O que eu faria também, uma coisa pra economizar bastante, eu excluiria este quadro aqui. Faria de alguma forma ela, sei lá, meio aqui, tipo, assustada já. Os 2 já num quadro só. E aumentaria também, tá? Como é principalmente, pessoal, é importante. Toda página tem que ter um quadro principal, vai. Aquilo que eu já passei de dica pra vocês. Então eu aumentaria ele aqui. Sei lá, o carro ficaria vindo aqui. E ela meio assustada já. Tudo no mesmo quadro, entendeu? Pra não precisar fazer muitos quadros. Se você fazer muitos quadros, o que vai acontecer? Beleza, eu vou fazer muitos quadros. Você vai desenhar mais por experiência própria. Você vai desenhar muito mais coisas que não precisavam tanto. E que se você economizasse nos quadros, vai, eu vou excluir quadro 1, quadro 2, quadro 3. Sei lá, você tira 3 quadros e vai para um só, você pode aumentar os seus quadros e focar muito mais a sua arte final. E a sua arte final vai ficar muito mais bonita. O seu mangá vai ficar muito melhor, cara. Melhor do que você fazer um quadrinho cheio de quadros, onde vai cansar mais, tanto você na criação, quanto também o leitor de ficar vendo muitos quadros por páginas, tá? Tá, mas quarto jeito, não sei o que eu preciso. Botas de deslize gravitacionais ativas. Ela começa a correr para um baralho. Vai fugir, não. Aí ela pula em cima de um caminhão. Bum! Cara, bem legal. Pô, esse aqui ficou muito foda, cara. Manteria o caminhãozinho de longe, que você dá uma amplitude do contexto, né? E aqui você dá um zoom na explosão. Cara, muito bom. Nossa, ficou muito... Por exemplo, essa parada aqui, ó, me lembrou até a Alita, né? Que tem uma cena dela toda arregaçada. Eu aumentaria, ô Marcos. Aumenta ela aqui, mano. Aumenta ela de alguma forma, deixar tudo ela arregaçada aqui, de forma muito maior, tá? E aí sim, você coloca o drone, ó. Entrega pendente, deixa bem pequenininho. Ou, que é o lance da economia, deixa o quadro grande, ela toda arregaçada. E o drone na parte de cima aqui, ó. Tipo, o drone aqui e ela aqui deitada. Nesse mesmo ângulo que você colocou ela. E aí o drone falando, entrega pendente no mesmo quadro. Não tem problema. Aqui não ficaria corrido. Você economizaria de novo quadros e ficaria mais com amplitude maior, tá? Seria bem mais interessante. Atrasos podem gerar advertências. Ding dong. Olá, obrigado por comprar na Corporação Galáxia. Esse aqui não precisa fazer um quadro aqui e outro aqui, tá? Deixa junto, de alguma forma. Deixa ou junto com esse cara aqui e exclui esse quadro, que você faz muito quadro às vezes que é desnecessário. E aqui, ó, tá 3 minutos atrasado, vou reclamar no AP. Deixa maior. Aí ela brava. Aí fecha a porta aqui. É que lance, economize quadros, velho. Como ela tá brava, você poderia colocar fechando a porta na cara dela, ela bem assustada, maior, e ela brava num quadro menor, sabe? Economizar. Economizar. A sua narrativa é muito fácil de ver, cara. É muito gostosinho. Eu tô batendo o olho, tô vendo, tá muito facinho, cara. Isso aí não é um problema pra você no caso. Agora, tenta economizar mais. Economiza quadros. Aumenta mais. Bonitinho. Aí ela sobe na escada. Pô, perfeito, pessoal. Essa parada de respiro, ó. Ela chegando, o contexto dela chegando em casa, abrindo a porta, e ela sentando no quarto. Cara, tá perfeito isso aqui, muito bom. Chega, amanhã eu saio desse inferno. Aumenta os quadros. Deixa esse quadro um pouquinho maior. Vai, ela putaça. Aí esses dois aqui se arrumam um jeito de deixar na parte de baixo aqui, ó. Eu aturei essa empresa desgraçada por 7 anos sendo a melhor. Mas basta, eu desisto. Mas deu pra entender tudo, Marcos. Eu gostei pra caramba. Fiquei com vontade de acompanhar. Quando eu vi aqui, eu falei, não acredito que... Não acredito. Mas assim, mantém esse ritmo. A dica seria só apenas a economia de quadros. Mas de resto, cara, perfeito. Deixa eu ver o que o pessoal mandou no Discord. Tem mais, galera. Ó, o logo melhorou, né? Que a gente deu umas dicas do logo. Beleza. Exército Galáctico. Seria desse daqui, cara? É, os caras acham que trabalhar com uma é fácil, né? Tipo, não, é só fazer isso daqui e acabou. Pessoal, se eu pudesse mesmo, eu sei que ficaria muito longo. A aula era de 1h30, né? Passou, por quê? Porque realmente é trabalhoso. A gente passando ponto a ponto, entendeu? Pra cada um de vocês. Mas eu quero passar o máximo possível. Ó, tipo, eu dei uma travada, significa que é aquilo que tá faltando. Não dei uma travada, significa, pô, só falta algumas coisas aqui e outra aqui. Falei que, tipo, falta muito isso, anota, ó, falta economia. Falei que, tipo, nossa, tá muito bom isso daqui,
ele foca em outras coisas, mas do tipo, mas isso é o normal, tá? Bom, sobre esse personagem aqui, ó, eu vou tentar explicar pra você as coisas que eu achei que faltaria. Um exemplo, ó, o rostinho dele, eu vou dar umas sugestões. Ele tem que ser mais, digamos, de certa forma, legal, seu cara. Beleza, eu vou manter a mesma forma do olho que você fez aqui, ó. Ele tá meio que com estrabismo, mas eu acho, não sei se é do personagem. Eu só mudaria o olho dele, mano. O fato de mudar o olho dele, ó, já mudaria muita coisa. A boca dele, beleza. E o nariz, beleza. Se você quiser manter, não tem problema nenhum. Sobrancelhas, cara. Essa sobrancelha aqui, ó, dá um parecer de que ele é um coitado. Porque voltando pra baixo, ó, aquela coisa da semiótica. A semiótica, se você puxa pra baixo, o personagem é um coitado. Se você faz reto, é só algo neutro. Agora, ó, já ficaria um pouco mais a cara do seu personagem, talvez. Mas se fosse pra cá, já seria um personagem meio badass, entendeu? Deixaria a sobrancelha dele reta. A sugestão que eu passaria pra você e mudaria esse estrabismo. O olho dele tá um pouco pra lá e outro pra cá, tá? Fica meio estranho isso daqui. Cabelo manteria de boaça. Só isso, basicamente. Aqui ele não tem um braço, né? Sobre o design de personagem do uniforme, cara, tá bem legal. A parte laranja tá bem interessante. E fiquei com muita vontade de ler. Beleza. Gumeka, Last of Winter, alguma coisa assim. Era pra ser apenas um trabalho de escola. O grande problema era que ela é cega e eu sou surdo. É simples, né, mano? Muito bom. Tudo começou na semana passada, trabalho de arte. Agora falaremos sobre o trabalho deste mês. Eu quero que vocês expressem um sentimento em uma performance artística. E os grupos serão sortidos, pois eu quero que vocês socializem mais. Tirei 3 e você? Eu também, estamos na mesma dupla, então. Ó, bem legal, hein? O cara de fundo ali, de longe, mano. Legal, aí ele olha o bilhetinho. Licença, desculpa incomodar. Você poderia me dizer qual número está escrito? Bem aqui? Por caramba, mano, muito bom, né? Já mostra o contexto, né, de que ela é cega sem falar diretamente, porra. Uma sugestão, tá? No caso aí, talvez, cara, seria interessante deixar como surpresa isso. Um exemplo, ó. Vou abrir aqui, ó. Ela é cega e ele é surdo. De alguma forma, cara, se você não deixar tão explícito que ela é cega, você poderia falar, tipo, ela é... Aí vai da sua criatividade. É uma sugestão, tá? Ela é de tal coisa e eu de outra. Alguma coisa assim que não dá o parecer que ela é cega e que ele é surdo. E aí, com o tempo, a história você vai mostrando. No caso, você poderia mostrar aqui, ó. Licença, desculpa incomodar. Você poderia me dizer qual número está escrito bem aqui? Aí a pessoa diz, como assim? A pessoa não consegue ver? Já dá o parecer. Uma sugestão, tá? Mas aí talvez você deveria mudar algumas coisas. Não sei o quanto seria trabalhoso, tá? Mas ele assusta. Falei baixo, desculpa. As pessoas dão risada. Nossa, muito bom, cara. Não acredito. Aí aqui, ó. Porra, nem precisava, né? Elaborar tanto, mas já fica... As pessoas falam, ah, ele é cego e ela é surda na mesma dupla. Aí já meio que demonstraria o que seria a coisa, né? Ah, o quê? Eles estão rindo de mim? Aí bate palma, alguma coisa assim. Por que vocês estão rindo tanto? Lucien e Yui estão na mesma dupla. Se olhando, aí elas muito boa. Caramba, eu nem considerei a possibilidade disso acontecer. Seria até aqui, né, que você fez, né? Mas, muito bom, cara. Muito bom. Fiquei com vontade de ver. Pug Raito, vamos lá. Snowhole, tem mais? Deixa eu ver. Ah, o name, vamos lá. Caramba, o cara já fez praticamente uma webtoon aqui, mano. Caralho. Eu vou salvar o meu irmão. Garoto, que Deus te acompanhe. Agora sim. Qual parte que eu vou enfrentar o demônio? Você não entendeu. Beleza. Lembrando que você ainda não dominou totalmente o Tenkorei. Eu já sei me virar, sabia? Por que você não vai, então, derrotar o demônio, padre? Certa coisa não cabe a mim. Agora sim, e você, por que não deixa isso com aqueles aventureiros? Aqueles idiotas, taraná. Beleza, já entendi aqui. Porra, tá muito bom, cara. Muito bom. Usando... Caralho. Ô... Pug Raito é o seu, né? Cara, você poderia ser facilmente publicado já em qualquer lugar, tá? E vou ser bem sincero, tu tem nível já tá no lado da narrativa visual, tu tá bem acima de muitos mangás da Shonen West, por exemplo. Shonen West, né? E meu Deus do céu, cara, às vezes a Shonen West tem narrativa, mas o desenho não ajuda. A narrativa visual não ajuda. A narrativa do texto, beleza. Mas a arte sua, meu Deus, cara, tá bem legal. Só pelo name aqui, mano. Acertei em te procurar no topo da montanha. O cara pega a espadinha. O que? Ele tá sem cabeça? Agora sim. Caralho, muito boa. Eu vim te derrotar. A caveirinha lá, né? Aí o cara dá uma espadada. O que tem? Ah, ele defende. Agora é minha vez, certo? Joga pra cima, bonitinho. Caralho, muito bom. Trovãozada ou celzada se abre. Não tô conseguindo me mover. Aí dá uma espadada. Beleza, ele acerta o maluco e um poderzão da pirâmide. Perfeito, dá pra ver tudo aqui. Apenas preciso só. Ou apenas preciso só. Aí eu fiquei só confuso daqui. Aí só precisa recitar a oração com todo o fervor da sua alma. E logo, dessa vez, tem que dar certo. Lá vai a oração. E aí joga a espadada. Cara, tá bem legal. É bem uma história no sentido de, tipo, poderia ser desenvolvido para um segundo capítulo já, né? Espírito Santo, que da hora. Cortou no meio, bonitinho. Simples, narrativa visual fodida. E tudo muito bem... Dá pra ver muito claro, né? Finalmente fizeram uma recompensa. Cara, eu não vou mais continuar aqui não, mas da minha parte aqui, eu só mudaria talvez algumas direções do balão. Nunca deixar assim, por exemplo, um balão aqui, sendo que ele vai ser lido primeiro do que o que tá aqui, né? Um exemplo que só aconteceu uma vez, por exemplo. Agora, a narrativa tá muito bem feito. Aquilo que eu falei, você já manda muito bem já nos ângulos
e tal. Daqui mesmo já daria até pra... Claro, faz algumas revisões daquilo que eu deixei passar, se você achar que, tipo, deva e tal. Mas, assim, do que tá aqui, você poderia já colocar num rascunho já de finalizar em cima, tá? De tão, assim, legal que tá já. Tá bem feitinho, parabéns. Só deixa eu ver até o final aqui. É isso aí, cara. Mandou benzaço. É praticamente já dá pra publicar isso aqui em algum lugar já. Agora só é de finalizar e mandar braba. É o final eu vi, ó. The End. Lembrou um pouco Bleach, né? Esses finais. Legal. Muito fera, mano. Anão Vagabadrian. Do nada, os caras mandou tudo no final. Que vocês me lascam, pessoal. Anão Zedrian. Eu odeio provas de inglês. Como você pode ser tão ruim em inglês, cara? Pra que eu vou aprender uma língua que eu nem vou sair, sendo que eu não vou sair do país? Fora que essa língua é muito difícil. Pra que aprender ela? Deu ruim. Fala o water, beleza? Vai falar um monte de coisa em inglês. Vai dar risada. Finalmente, hora de vazar desse lugar. Finalmente, casa. Puxa, alguém na minha janela? Mas eu jurei ter trancado antes de sair. Beleza, não... Ué, só essa parte aqui, mano? Tem um texto aqui, aí depois tem uma continuação. Como comemoração pelo nosso novo contrato, eu fiz essa feijoada braba. Aí fecha... Porra, é da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda? Não, eu tenho que perguntar antes, mano. Pelo que vi, não deu pra desenvolver tanto, entendeu? No caso, a sua linearidade, que eu comentei bastante aqui nessa correção, funciona mais porque é mais comédia, cara. Aqui deu a impressão que isso funcionou mais, né? Os personagens sempre do mesmo tamanho. Mas sempre que possível, dá uma, sei lá, uma esticada a mais, uma perspectiva a mais nos personagens e tal. Eu acho que vai ficar mais engraçado ainda, mano, tá? Mas geralmente é isso, tá? Para Max do Léo. Penitenciária estadual, direita ou esquerda? Carcereiro, tem um rato na minha cama. Ele tá me olhando estranho. Cala a boca, seu meu Deus. Você esqueceu que hoje é o dia que se sair daqui, anda logo. É verdade, depois de 4 longos anos. Aí vai meio que o contexto da vida dele, né? Tá bom, cara, os desenhos que você fez aqui, ô Leon. Você falou que você estava muito rabiscado, mas tá tranquilo, dá pra entender e tal. A gente dá uma passada. Tá bem fácil de acompanhar a leitura. Os balões eu avisei, a propósito, meu nome é Ed, o xamã, né, no caso. Tá. O que você quer que eu faça? Aí vai ingressando na história. Beleza. Se vocês lançarem esse mangá, velho, vocês estão, tipo, no caso do Léo, no caso do Cadral, vocês estão muito à frente de muita gente que tá sendo publicado por aí, viu? De narrativa, tem carisma. Agora é o gatilho da audiência, tá? Criar audiências. Vai criar na audiência de vocês, porque vocês já estão praticamente pronto no sentido de, no que vocês precisarem de melhorar, é produzindo, mano. Pô, tá tranquilo de acompanhar. É outra história que eu vou querer ler. Bom, cara, a única sugestão que eu passaria pra você, tá, Léo? Quando esse personagem aparece, uma coisa que seria interessante é sempre ir aumentando a tensão, mas a todo momento. Você aumenta um pouquinho aqui, aumenta mais aqui, aumenta mais o máximo que você conseguir sempre. O que eu quero dizer com isso? Quando ele apareceu, beleza, o maluco já correu. Ok. Conforme ele for correndo, ele venha perder alguma coisa no meio do caminho. Alguma coisa. Um exemplo, sei lá, se fosse um mangá onde o cara, sei lá, perde o braço e nasce de novo, não sei. Igual o Chainsaw Man. Geralmente, se o cara perde o braço, ele não nasce de novo. Você tem aquela sensação de que algo está sumindo, desaparecendo. Aqui só apareceu ele correndo, depois ele vira, soca, viu que conseguiu desbotifar um maluco lá, aí ele toma coragem e vai adiante. Pra que quando chegasse nesta parte onde ele iria direto pra meio que matar esses lobos aqui, fizesse mais sentido. Ele tivesse com mais raiva e a pessoa estaria esperando por isso. Um exemplo aqui, no meu one shot, que eu tô fazendo aqui, eu vou abrir ele. Tem uma coisa que é o seguinte, na história vai ficar bem claro que, tipo, nunca ninguém, durante muitos anos, foi morto em campo de batalha em relação aos caveiras. Mas aconteceu isso daqui, ó, na história. Se nunca ninguém morreu dos caveiras, né, que são os soldados, morreu em campo de batalha, aqui acontece, vou dar spoiler, não tem problema, uma morte, né, ele leva uma bolada, morte. Aí aqui esse cara olha pra esse cara que provavelmente tá no chão, né? Aí fala, um caveira não morre desde a Operação Apocalipse. Ou seja, é uma coisa que é uma perda. Então, chega um outro cara, o outro não, o vilão aparece na frente desse daqui, aí ele se assusta. Outro cara é morto. Aqui é um cara morto, tá? Eu vou melhorar essa desgraça. Aí quando ele morre, já deixa muito explícito pro público que, tipo, o deus da guerra, ele mata qualquer um que sente medo. Não importa se é soldado ou se é traficante, não importa. Ele vai matar dos dois lados. Aí você cria um senso de, tipo, caramba, se não morre nego desde a Operação Apocalipse, né, que eu até falo aqui, não falo muito sobre, mas só menciono, significa que, tipo, esse cara é estranho, entendeu? É uma perca. E aí nessa perca, a pessoa, caramba, eu quero ver o que vai acontecer. Ele vai matando todo mundo. Tipo, ele matou uns 3, 4, 5. Tanto que o deus da guerra fala, ó, atualização, temos 2 caveiras mortas. Depois 3, 4, 5. Vai aumentando a tensão. Porque quando chegar no tem, você já percebe o quão realmente é difícil, digamos, abater o inimigo, entendeu? Nesse sentido. Aumentando. Mas, mano, deu pra entender? Agora, esse daqui foi do último que eu peguei aqui, né, velho? Do Horushi, é isso? O nome do meu mangá, Redemption. Sintropia
filosofia, poderes, redenção. Nesse mundo, a tributação é um poder relacionado puramente ao seu ser, fortemente ligado a sentimentos, tanto bons como ruins, normalmente sendo definidos por situações marcantes e só são despertados em momentos de necessidade relacionados a eles. Eu só daria uma leve resumida, tá? Eu daria uma diminuída e focaria em um foco, literalmente. Tipo, ó, o mangá é sobre isso, deixar muito claro. Sempre, pessoal, volto a falar. O foco é o que vai fazer com que as pessoas venham acompanhar mais o seu mangá de forma mais bem apresentável, né? Tipo, se o meu foco do meu mangá é o medo, tudo vai estar ao redor dele, do medo. Se o seu mangá é ao redor da organização, por exemplo, deixa mais claro de forma mais central. Foca na organização em breve, bem breve, e faça um resumo em torno disso, entendeu? Porque ficou muita coisa, tipo, tal, não sei o que, ficou muito, às vezes, com a ideia meio prolixo, né? Prolixo aqui, às vezes, dá muito rodeio pra explicar o cerne da questão. Vai direto no cerne, sabe? Pra sinopse é importante isso. E é isso, personagem, bom, até me lembra um seinen, né? Um estilo bem seinen. Protagonista me lembrou até o estilo meio de, sei lá, Gantz, Gantz que tinha um estilo bem assim, parecido com proporção real e tal. Eu mudaria talvez os olhos, tá? Se você for fazer mangá, pra tocar a sintropia de quem lê mangá, deixar um olho um pouquinho mais de mangá, mesmo que seja mais realista, tá? Ó, o logo bem legal, hein, mano. O cara gosta de japonês, né, mano? De colocar coisa de Japão no... Bem legal, o logo manteria o símbolo, ó. Plantinha aqui, não tô de brincadeira, não. É lírio? É o lírio, né? Símbolo do lírio. Enfim, perfeito. Semiótico, porra, mandou bem. Acha que tá, vagabonde e Berserk. Pessoal, em geral foi isso, cara. Em geral foi isso. Sugestões finais que eu passaria pra vocês pra finalizar de vez, tá? Tamanho dos personagens, tipo tamanho, uso de perspectiva em momentos importantes, faltou bastante. As coisas mais legíveis, tá? Legíveis, texto legível. Lembrando, quando a gente tá num processo de eu vou mostrar isso aqui pra um editor, irmão do céu, se vocês mandam, alguns de vocês mandam exatamente esse, digamos, projeto de vocês, algum de vocês, pra um editor, os caras, eles dariam uma porra. Os caras não iam ser bonzinhos igual eu fui, não, tá? Não seriam, de jeito nenhum. Então, assim, legibilidade. Legível, tudo legível. Rascunhos, mesmo que seja de bolinha, assim. Textos legíveis. Sequência. A sequência, ela tem que ser muito fácil, cara. Uma criança de 8 anos de idade que aprendeu a ler agora, ela tem que bater o olho na sua página e já ficar automático. Tudo aquilo que tá acontecendo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, tudo de forma totalmente legível, tá? Muito facinho de ver. Por isso que tem o tal do eye movement. Eye movement é exatamente isso. O que não é difícil, tá, pessoal? Vocês não precisam estudar isso aqui a fundo, não. É só focar em lógica. É a básica lógica, tá? A lógica básica, aliás. E sempre, por último aqui, que uma coisa vai subindo na outra em relação ao Kishotenketsu. No Kishotenketsu, no Sho, tem que ir subindo. Lembra daquele lance do estilingue? Que você pega o estilingue, puxa o estilingue ao máximo e foca no alvo. Esse alvo, pra ele acertar e fazer muito sentido mesmo no alvo, assim, muito sentido, o Sho, ele tem que, tipo, o personagem tem que perder alguma coisa. Não necessariamente um braço, que eu dei de exemplo, mas algo tem que acontecer pra pessoa que tá lendo sentir que as coisas estão sendo totalmente perdidas e que tá indo pra um fim, porque quando chega no Kisho, no tem um ápice, que algo gigantesco acontece. Geralmente pode ser o mais elevado da potência da tragédia, literalmente, porque é da tragédia que o cara vai ter que resolver essa tragédia pra ir no Ketsu, né? E aí sim, a gente chega no Ketsu. O Ketsu é a solução, indo pro final e finish. Basicamente isso. Esses foram os principais problemas, mano. Sobre balão, de novo, balão, efeito bolinha. Balão vai abrindo, crescendo. Esse efeito bolinha, nossa, vou comprar um pedaço, ó, de pão para a minha irmã. Ó, efeito bolinha. Eu fiz o efeito bolinha. Aí eu vou testando, ó. Pra ficar mais bolinha ainda, ó, vou fazendo isso. Para um pedaço de, ó. Efeito bolinha é isso, pessoal. Eu vou encaixando o texto pra ficar certinho em um formato de bolinha. É isso, com efeito bolinha. E o respiro é... Claro que eu tô exagerando aqui, mas o respiro seria esse daqui, ó. Deixar levemente um espaço em branco pra ficar mais respirável o balão. Em geral, foi isso daqui, velho. Em geral, assim, as principais dicas que eu gostaria de passar pra vocês seria isso daqui. Tentei passar ao máximo pra vocês. Tem uns 2 ou 3 que, tipo, porra, a nível internacional, se eu fosse um cliente onde eu gostaria de comprar um mangá ou ter um mangá pra fazer das minhas histórias, eu chamaria vocês. E aí, vocês vão me ajudar pra também passar essa vibe pra maioria dos alunos também, tá? É isso. No próximo episódio, já falamos sobre o backstage, falamos sobre semiótica, vamos para skills. O que seria skills? A gente vai falar sobre prazo e inteligência, que é como é que eu vou alocar o meu tempo, mesmo trabalhando em 2 empregos, para mim conseguir entregar em prazos que realmente façam sentido para mim sem que eu morra. A gente vai falar sobre isso. Traço definição em relação a uma coisa chamada que eu chamo de, assim como tem a lógica
da programação tem a lógica da arte finalização, que é como é que eu vou estruturar o meu traço para desenhar o meu mango de uma forma que eu não fique sobrecarregado. Por exemplo, eu vou fazer um mangá onde, pô, eu tenho um prazo de 1 mês para terminar. Eu não vou fazer usar um traço igual do Horikoshi, por exemplo, porque não vai dar tempo, é muito detalhado, tem cenário muito detalhado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que meu traço caiba dentro do meu prazo. Ou seja, talvez fazer mais simples, o mais simples não é necessariamente algo ruim. Por exemplo, Radiant tem um traço relativamente bem simples em comparação com o Gachakuta. Por exemplo, pode ser tanto escolha do próprio artista, quanto também pode ser prazo também, tá, pessoal? Então, assim, geralmente o personagem de Radiant vai ser bem mais, com um traço bem mais suavinho de ver, cenários talvez um pouco mais bagaçado. No caso dele ali, não sei se tem, às vezes tem assistente pra isso. A gente vê tudo isso no traço, na definição do traço que eu vou passar pra vocês. E depois, capa de pintura. Pessoal, essa capa de pintura já vai ser o suficiente pra vocês já colorirem a capa de mangá de vocês. Por exemplo, o que eu quero fazer? O mais próximo com a estética de copy de capas de mangá mesmo, tá? Eu vou procurar como é que faz isso certinho. Eu sei mais ou menos ali em tese, mas eu vou passar isso pra vocês. Mas, em geral é isso. Mano, cansei, velho. Nossa senhora. É isso aí, galera. Belezinha? Foi fácil ou não foi? Bom, vejo vocês na próxima semana. Live é isso. É isso aí, galera. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Que heróis. E fui. Aí, eu apertando tudo errado aqui.